bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está acompanhando o canal da Central do Timão. Mais uma vez com meu parceiro Daniel Kepler. E aí, Dani? Tudo certo com você, meu amigo? Tudo bem, um pouquinho cansado. Tenho Ah, que acordar até tarde, mas é por uma boa causa. Valerá a pena. Valerá a pena. Isso porque nós estamos recebendo, mais uma vez, é uma honra receber pra nós, né? Pra nós receber vocês. Como eu disse, Carlos Teixeira e Eduardo Salucci. Carlos, bem-vindo ao nosso estúdio. É uma honra te receber. E Eduardo, bem-vindo. Boa, prazerzão. Muito obrigado por comparecer mais uma vez aqui no nosso estúdio para falar sobre essa Fiel e espero que seja muito proveitoso para vocês. Maravilha. Boa tarde, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui e sempre num lugar tão especial como esse. A Neoquímica Arena mexe com os nossos corações, né? E assim, ô Dani, eu queria puxar o primeiro assunto, assim, já... até desculpa trazer, assim, um assunto um pouco mais denso, logo de começo, mas, acho que é natural, ficou muito em voga, principalmente ontem. Acho que o projeto de vocês pra reforma e a mudança do Corinthians é muito legal, mas e um projeto pra reforma da arbitragem no Brasil? Vocês assistiram o jogo de ontem? É uma sacanagem o Corinthians passa toda vez, todo dia nos jogos. Eu me comprometo com eles, Dani, e com você, pra gente apresentar um projeto pra mudar a arbitragem do Brasil. Vocês assistiram o jogo ontem? Que loucura. A gente assistiu, mas a gente tava no meio de uma reunião, né, Edu? Uhum. Então foi aquela metade na reunião, metade um olho na televisão, outro olho na reunião. Um no peixe, no peixe, outro no gato, assim, sabe? É trágico aqui. Mas, Matheus, sabe de uma coisa, cara? Eu acho que muito em linha com o projeto, sim, a gente olha demais para profissionalização do mercado do futebol como um todo, né? E a arbitragem é um aspecto dessa profissionalização, né? Então, cara, passou da hora do Brasil ter árbitros profissionais de verdade, não que recebem apenas, né? Porque o fato de você receber salário para fazer alguma coisa não significa que você tenha a melhor formação profissional para fazer aquilo, né? Pois é. Então, profissionalização de arbitragem, independência de arbitragem também, né? Uma coisa que é muito complicado no Brasil. Tudo isso vai de encontro à filosofia de profissionalização, Perfeito. não do Corinthians, mas do futebol como um todo. Perfeito. Até porque a profissionalização do Corinthians ajuda ele a construir credibilidade para atuar nos bastidores pelas mudanças, né? Exatamente. Sem dúvida. Perfeito. Dani, depois dessa brincadeira que eu fiz, pode começar de verdade, a Vera. Antes da gente começar, eu só preciso agradecer, sobretudo, as pessoas que ajudaram a formar, né? Claro. A gente tem aqui algumas perguntas, como vocês estão vendo, né? E isso aqui não é só meu, né? A gente recebeu mais de 60 colaborações Legal. de torcedores pelas redes sociais, pelo X, pelo Instagram, por e-mail, por WhatsApp. Desde que a gente informou que vocês viriam aqui, eu fiz questão de pedir para os torcedores para eles trazerem dúvidas, né? Que fossem pertinentes, claro, sobre o projeto. E a partir disso eu construí aqui algumas perguntas que estão em base na apresentação que foi feita em relação a Safiel no Pacaembu. Foi muito boa, por sinal, muito elogiada por todo mundo. E também o memorando de entendimento que foi entregue ao Stabile e ao Romeu Tuma. E o book, né? Embora eu entenda que o book ele não tem ali um caráter técnico, ele é de apresentação, tem ali alguns pontos explicativos. Sim. Então a gente juntou isso tudo e fez algumas perguntas baseadas nisso. Muito obrigado, acho ótimo. Como dizíamos antes aqui, a divergência, a dúvida é a matéria-prima, né? O importante é que todos esclareçam os pontos de dúvida para que a gente possa sempre receber construtivamente e tentar melhorar. Claro, exato. E até para que não fique um ponto de interrogação na cabeça de quem possa apoiar vocês, quem queira apoiar, ou quem de repente não apoia por tal ponto e a pessoa, nossa, eles sanaram a dúvida e a partir de agora eu apoio. Eu acho que o que você falou é importante demais da questão das dúvidas serem sanadas. Eu não é, Dani? É isso aí. Isso. Acho que um ponto que a gente poderia começar seria tentando linkar a proposta da Safiel com um outro projeto que está em andamento no clube, né, sendo debatido, que é a reforma do estatuto. Que também é importante porque o clube social vai continuar existindo, mesmo numa SAF, né? E muito foi falado sobre alguns pontos do anteprojeto que dificultariam ou poderiam inviabilizar a construção de uma SAF no Corinthians. Diante disso, desde que o documento foi entregue ao clube, qual tem sido o diálogo da Safiel com o clube, com o Conselho Deliberativo, ali no sentido de, por exemplo, talvez propor mudanças ao anteprojeto para que ele fique mais aberto a uma SAF dentro dos conceitos que vocês defendem? Isso tem sido feito? Bom, como você disse, Daniel, nós estivemos lá com o Dr. Romeu e com o presidente Stabile. Tivemos a oportunidade de comentar um pouco sobre a reforma estatutária, uma pauta que, principalmente para o Romeu Tuma, é muito cara, né? Legal. Ele tem essa
essa missão, eu diria assim, ele capitaneou muito essa missão, né? E os pontos, bom, com relação a melhora da governança, atualização do estatuto para o clube associativo, é claro que isso ninguém discute, isso é super importante, né? O estatuto do Corinthians já está bem desatualizado, então ele precisa mesmo de atualizações. Então, nós não entramos muito no mérito de item a item da reforma como um todo, né? Mas o Romeu Tuma nos mostrou ali que um dos capítulos instaura uma comissão para, de fato, discutir uma solução definitiva para o Corinthians, né? Eu esqueci agora o nome do... Comissão tributária? Não sei se é tributária, acho que é do artigo 124. Ele falou que, em sendo aprovado, a primeira coisa é ele formar uma comissão para analisar as alternativas e apresentar um plano de saída para o Corinthians. Quer dizer, né? E, eventualmente, RJ, SAF, sei lá, qualquer outra coisa lá, tudo seria possível, né, dentro dessa comissão. Sim. Mas, assim, foi muito claro no sentido de que ele daria andamento no projeto conforme as regras internas do clube, né? Uhum. E que ele estava lá mergulhado no estatuto, a gente entendeu, e a gente sabe que é verdade, né? Estamos vendo todos os dias aí na imprensa. E estamos acompanhando a minha distância, mas veja, Daniel, o que eu falei no dia da apresentação, né? Primeiro, se você faz um estatuto engessando cada vez mais o clube, você está provavelmente se amarrando a um passado, né? A um modelo que não deu certo e que, na nossa percepção, é um modelo que deve ser superado, né? Como tudo na vida é. Né? A vida evolui, né? A gente brinca aí desde Charles Darwin, né? A gente evolui, que a espécie que não evoluir, ela tende à extinção, né? E o estatuto, ele traz algumas cláusulas lá que amarram o modelo SAF. Essa que é a grande verdade, né? Elas criam maiores barreiras e maiores dificuldades. Não cabe a nós, não somos associados do clube, sócios do clube, não cabe a nós dizer, mas enfim, cabe ao associado, ao final, decidir se ele quer ficar algemado ou se ele quer ter ali alguma margem de liberdade para poder tentar fazer aquilo que for melhor para tirar o Corinthians dessa situação. Mas assim, muitas pessoas citam a questão do Bayern de Munique, né? Acho que vocês ouvem isso muito mais do que eu. Sobre o Bayern ter um modelo muito parecido com o que vocês querem propor e até mesmo a questão do clube administrativo deles, do clube social, deter 51% e a SAF deter apenas 49%. Vocês não acreditam que no Corinthians... Não é bem o clube social. Uhum. É uma São os associados, na verdade. Na verdade, o Bayern, ele separou o futebol da associação original, né? Uhum. Ele fundou uma nova. Sim. E uma nova no modelo empresarial. A lei da Alemanha, ela é diferente da brasileira. Ela permitiu uma sociedade anônima do esportivo, alguma coisa desse tipo, mas não é a mesma associação original. É uma associação que permite lucro, atração de capital externo, né? Sim. Muito mais parecido com o modelo que a gente está propondo aqui. Perfeito. E assim, depois até do que o Daniel falou, depois desse encontro que vocês tiveram com o presidente Stabile, com o presidente Romeu, vocês acham que ainda assim tem uma inviabilização, vamos se dizer, na questão da entrada de aporte financeiro para a Safiel? O ponto-chave é a questão de engessar o controle da SAF pelo clube associativo. Uhum. 51%, Exatamente. né? Nós entendemos que isso é um ponto que, como o Eduardo falou, engessa demais as alternativas do clube. É muito difícil a atração de capital externo dentro desse desenho, né? A gente tem um exemplo aí, que é o exemplo do Fortaleza. A SAF do Fortaleza é 100% do clube associativo e o Fortaleza está há 2 anos procurando um investidor minoritário e não consegue. Então, o Edu fala bastante sobre o capital, ele vem acompanhado de segurança, né? E infelizmente, até pelo histórico, né? Ou principalmente pelo histórico, o clube associativo não é exatamente um exemplo de previsibilidade, de segurança e de gestão independente. Então, esse é um ponto que eu diria que é um dificultador. A gente deixou isso claro para o Tuma. Falou, não, então vamos discutir isso no tempo correto, o tempo não é agora. É um exercício muito, muito tranquilo, Matheus. Imagine que eu sou uma pessoa que arruinei a minha vida financeira.
assumi dívidas, gastei mais do que eu ganhava, assumi compromissos que eram não condizentes com a minha situação. Estou quebrado, devo uma nota gigantesca. E eu falo, Matheus, me dá um dinheiro aqui para mim e eu vou cuidar do seu dinheiro, né? Da maneira como eu não cuidei do meu, né? Uhum. É muito difícil a gente acreditar, né? Perfeito. Não são pessoas, é o modelo. O modelo associativo é que impede isso, não é... seria uma injustiça falar genericamente, porque tiveram bons gestores, como tem pessoas boas no Corinthians e em qualquer outro lugar. Mas o modelo associativo, ele não dá ao investidor a segurança de quem lá virá daqui a um ano, não sabemos quem será, né? E que esta pessoa que lá virá, que eu não sei quem é, terá qualidade, qualificação, comprometimento, responsabilidade para cuidar do dinheiro da maneira como nós esperamos. Ou seja, eu brinco sempre, é como um prédio de moradores que você tem o síndico, que não necessariamente é o melhor gestor. O síndico, às vezes, é o cara mais legal, é o cara que promete ali fazer o parquinho para quem tem criança, e mesmo que o caixa não comporte, coisas que valem. Ao passo que uma sociedade empresária, um clube empresa, né, que é o nosso modelo proposto, ele tem metas de curto, médio, longo prazo, né? Eles têm gestores, presidentes que têm essas metas, ele tem um caminho a seguir, e que se ele desvirtuar, ele é demitido no dia seguinte e pronto. Sim. O presidente não, ele tem que cumprir o mandato no clube associativo, né? Para tirar o presidente, vimos aí o trauma aí para tirar o último presidente. Um parto, né? Não é? Foi um parto, né? E se isso acontece, o clube anda 10 passos para trás, né? Enquanto a gente tem esse tipo de conflito interno, né? O mercado se afasta. Quer dizer, imagina, não vamos nem falar de investidor, vamos falar de um simples patrocinador. Sim. Né? Como é que eu vou associar minha marca a uma instituição que está passando por uma crise desse tipo? Eu não vou saber eu não sei quem será o presidente, o próximo presidente. E o outro, né? Se o planejamento é de longo prazo, eu tenho que adivinhar que são os 3, 4, 5 próximos presidentes, né? A chance de eu errar num deles é enorme. Sim. Me chamou a atenção, né, acho que no book, se eu não me engano, tem um trecho ali citando exemplos de profissionalização, como o Palmeiras e o Flamengo. Uhum. Onde vocês acreditam que eles conseguiram virar essa chave para fazer essa evolução que o Corinthians não conseguiu e perdeu esse bonde? Tá. Qual foi a mudança? Vamos falar do Palmeiras primeiro, que acho que o Palmeiras é um pouco mais fácil, né? O Palmeiras é uma espécie de uma SAF branca, né? A gente brinca aqui, né? É verdade. Porque o clube acabou... o clube bateu no fundo do poço. Quando o Paulo Nobre chegou no Palmeiras, o Palmeiras tinha 0 em caixa, uma dívida muito grande e 1 ano de receita antecipada. Essa era... Parecido com a gente, né? O Stabile já falou que a gente está com tudo antecipado ano que vem. Então. Esse era o quadro do Palmeiras. Então, na época, se não me engano, foram 100 milhões de reais, né? Que precisou. Agora a gente está precisando de 2 bi e pouco, né? Que é o que a gente quer quase captar. a mesma coisa. Quando que vem vai ser 3, 3,5, 4, o outro 5, 6. Quando ele colocou o capital, ele, apesar de não fazer isso contratualmente, né, Edu? Né, ele tomou um risco muito grande, pessoal, mas ele ficou em cima, né? Ele ficou em cima e ele falou, olha, o dinheiro vai ser meu, eu que vou mandar em tudo. Então, é por isso que a gente diz que é uma SAF branca, porque no final das contas, o dinheiro era dele e ele teve autonomia para fazer a gestão e desvinculou a política, né? Eu acho que no Flamengo, Daniel... Só para completar, depois veio a Leila na mesma linha. Na mesma linha, é praticamente uma SAF. Eu ia falar, mas... É praticamente uma SAF hoje. A própria Leila disse que se ela sair do Palmeiras, o Palmeiras é rebaixado. A Leila falou se ela sair, o Palmeiras é rebaixado, e ela falou mais de uma vez, né, pelo menos 2 ou 3, que eu me lembro recentes, que o futuro do Palmeiras é uma SAF, como o futuro de todos os clubes associativos. Por quê? Pelas razões que dissemos aqui. Enquanto ela lá está, tudo certo. Ela tem o dinheiro, tem o controle, tem a boa gestão. O dia que ela sai, pode até acertar, né? O próximo presidente, e no outro ele erra, destrói tudo. Né? O Flamengo, se pegar os casos passados, né? O Flamengo com a ISL, né? Isso. A ISL entrou em 2000 lá, botou uma grana preta, contratou vários jogadores, ganhou tudo lá. Deu 2 anos, tinha uma dívida enorme. A ISL saiu. O Flamengo acabou com o dinheiro e passou a dever o que devia antes da ISL entrar. Né? O exemplo da Parmalat com o Palmeiras, né? Tivemos a Rick Music com o Corinthians, né? Foi bom enquanto durou, a hora que eles saíram a gente afunda. É esse o ciclo, né? E é isso que numa entidade com natureza empresarial, com compromisso de curto, médio e longo prazo, a gente acredita que deixará de existir. E eu acho que o Flamengo, acho que vale comentar um pouco sobre o Flamengo também.
O Flamengo bateu no fundo do poço. Bateu. Né? E o Flamengo teve a sorte de reunir um grupo de empresários, de pessoas que de verdade compraram um projeto e conseguiram dar cabo nesse projeto com um plano de profissionalização de longo prazo. A última gestão, na gestão passada essa, começou a desvirtuar o caminho. Sim. Né? Inclusive, compraram lá um terreno para construir um estádio, aí os gestores passados tiveram que voltar e ganharam a eleição de novo, porque já estava começando a descarrilhar. Né? E já conversei com algumas pessoas do Flamengo que fizeram a transformação e a pergunta que eu faço para elas sempre é a pergunta óbvia: parabéns pela mudança, o que vocês fizeram é perene? Não, não é, porque vai estar sempre condicionado ao grupo político que assumir a gestão do clube. E o que o Flamengo conseguiu foi a duras penas. Eles estavam de fato dispostos a, se fosse preciso, cair para a segunda divisão, para a terceira divisão. Eles tomaram uma decisão duríssima, difícil de ser tomada, numa época onde o custo do futebol era muito mais baixo do que é hoje, que a premiação e os direitos de TV eram também muito menos relevantes do que são hoje. Seria uma decisão dificílima do Corinthians tomar, né? Seria muito difícil. É verdade. Verdade. Bom, partindo um pouquinho agora para a estrutura da Safiel em si, tem um ponto sobre o Conselho de Administração que a gente estava buscando entender aqui, fazendo leituras dos documentos. Eu não consegui ainda entender e compreender muito claramente se a votação do acionista, não só para o Conselho de Administração, mas para todos os outros. Conselhos, todos os órgãos. Esse voto, ele está ligado ao CPF do acionista ou à quantidade de ações que ele tem? Ao CPF e a quantidade de ações. Se você tem 10 ações e eu tenho 5, você vota representando as suas 10 ações, eu voto representando as minhas 5. Isso significa que você vota 2 vezes mais do que eu. Então, a maioria ela é constituída a partir da porcentagem de ações. Uma ação, um voto. Uma ação, um voto. Isso. Interessante. E aí, dentro do Conselho de Administração, a gente tem aquela divisão, né? Onde 5 membros eles são independentes, né? Sendo 4 indicados aí pela associação, pelo clube, eleitos depois, passando pelo Conselho de Governança. E depois mais 5, sendo 3 representando a Invasão Fiel S.A. Isso. e 2 representando o Corinthians. O clube associativo. O clube associativo, isso. Uma dúvida que eu tenho é a seguinte: os documentos da Safiel, no geral, eles dizem que todas as pessoas que vão compor o Conselho de Administração, eles precisam passar ali por um critério técnico, Exato. ético, reputacional, tem que ter uma formação, independente de ser de um grupo ou de outro. Exato. Isso, exato. Por que, então, que as pessoas da Invasão Fiel e da associação não podem ter direito a voto se eles também estão qualificados eticamente, reputacionalmente, em formação? Se eles possuem essa formação, por que eles não podem ter direito a voto? Você diz ali no Conselho de Administração. Isso. Porque então a sua pergunta é por que existem conselheiros independentes e conselheiros representantes do torcedor, é isso? São 10 conselheiros, acho que são desses 5 aqui, que não são. Ele está que não falando votam, da distinção entre os independentes e os que representam o associativo e o Parque São Jorge. Que não tem o voto. questionamento sobre o direito ao voto. Do Conselho. Do Conselho. Isso, porque o mandato executivo. Eu já ouvi a explicação sobre o fato dos independentes serem a parte técnica. Exato. E daí eles teriam mais qualificação para poder ter esse voto. Mas os outros, eles também preenchem os requisitos. Porque eles também têm que preencher requisitos técnicos, éticos, reputacionais. Se eles também preenchem os requisitos, se eles também passam pela sabatina da Conselho de Governança, o que impede eles de ter o direito a voto também? Bom, o modelo ele foi desenhado dessa forma, Daniel. Desenhado de uma forma onde nós temos profissionais remunerados recebendo salário para tomarem as decisões. E não ligados diretamente a nenhum acionista. Por isso que eles são chamados de independentes. Né? Então, a gente entende que esse modelo ele traz o melhor resultado final, porque a gente tem, primeiro, profissionais
experientes que sentam em conselhos de outras empresas, né, trabalhando como independente, recebendo salário, e os outros conselheiros que não têm mandato executivo, né, são representantes e não necessariamente precisam ser profissionais que trabalham como conselheiros de administração. Então, há uma distinção profissional, não apenas de qualificação aí, tá? Estes outros 5 membros, eles não são remunerados? Não, eles não são remunerados. Essa é uma outra diferença também. Certo. Tá? Então, por não ser remunerado e por ser representante do acionista, né, ele tem um papel distinto do conselheiro independente que tem mandato executivo. Qual é o papel dele ali no conselho? É muito mais trazer a voz do dono, muito mais trazer a emoção do torcedor, muito mais trazer, expressar a vontade dos sócios, né? Para que esses profissionais possam tomar as decisões técnicas ouvindo esse clamor, né? A gente brinca que é uma espécie de yin-yang aqui, né? É uma junção. É uma junção de, a gente pode colocar dessa forma, de razão e emoção, né? A gente acredita que a produção final das decisões, esse desenho atende melhor. O profissional de mercado, que é totalmente dependente, ele não necessariamente ele absorve aquela emoção, aquele irracional que o futebol tem, né? Então a ideia desses outros conselheiros é permear um pouquinho a temperatura ali de um processo decisório no conselho com essa percepção. A gente não pode isolar, coloca no freezer ali, as minhas decisões são 100% técnicas, eu estou alheio ao que o torcedor pensa. Robotizado, né? Estou robotizado, né? Então a ideia é, vamos colocar gente na sala que fala, escuta, o torcedor quer isso. Racionalmente isso vai gerar um gasto de tanto, mas não é o gasto só, não é o aspecto financeiro. Não pode ser tão, exato, né? Então a ideia é colocar 5 pessoas, né? Então, que trariam para esses outros 5 técnicos, vamos chamar assim, esse componente para amolecer um pouquinho, para dar por exemplo, um caldo mais interessante. Por mais competente que a Leila seja tecnicamente, eu vejo ali alguma falta talvez de conexão maior com a torcida. Falta né? muito. Sim. Falta muito. Ao contrário, então, né? Ela rompe relações. né? Ela rompeu com a torcida do Palmeiras. Então a gente não pode ter um elemento só técnico e também não podemos ter um elemento só passional. A gente precisa temperar. Então, mas essa parte da emoção, como que essas pessoas são escolhidas? Através do que essas pessoas são escolhidas? Do voto da Assembleia Geral. Do voto da Assembleia Geral, e quem que pode votar nessa Assembleia Geral? Todo torcedor que tem Todo ação. torcedor, entendi. Todo torcedor compra ação. Os ele candidatos a essas vagas serão apontados pelo clube associativo ou pelo lado do torcedor. Então, tenho 2 vagas e 3 vagas, eu posso indicar 10 pessoas para essas 5 vagas. Né? Sim. E aí o torcedor vai dizer, olha, das 5 que o clube associativo indicou para essas 2 vagas, eu prefiro aquele e aquele, não aquele outro. Entendi. Inclusive, aproveitando esse gancho do que você está falando agora sobre o processo eleitoral, o Book, na parte do Conselho de Administração, ele fala sobre a necessidade de haver diversidade de gênero, carreira e idade. Como garantir isso em um processo estritamente eleitoral? Porque ele vai ser falado pela eleição, então vai ser uma eleição direcionada para conseguir garantir essa diversidade? Como vai ser isso? Bom, eu acho que eu não sei exatamente se a gente está falando da mesma coisa, mas nós, inclusive, anunciamos lá que, idealmente, o Conselho de Administração, entre os 5 independentes, 2 serão mulheres. É sobre isso que você está se referenciando? Isso, página 37 do book, ele fala sobre a necessidade de diversidade em vários aspectos do Conselho. Sim. O desafio da diversidade, Daniel, sempre é restringir escolhas, tá? Então, é verdade. Então, a gente entende que, pelo fato da torcida do Corinthians ser plural, a gente deve, sim, priorizar a diversidade, ainda que isso restringam as opções. Né? Eu participei de um conselho de administração de um grupo, né? Eram várias empresas, e a composição do conselho era minha formação era jurídica, tinha um profissional muito experiente na área comercial, que veio do setor de construção civil, empreiteiras, etc. Tinha um profissional craque em marketing,
tinha um outro profissional ligado a RH, tinha um outro... Então você tinha formações de cada diversas. quadradinho ali, né? Cara, e assim, era riquíssimo, porque a gente convidava o presidente, que seria o nosso CEO, para comparecer às reuniões do conselho para prestar contas, né? O que você fez, quanto teve de receita, quanto teve de despesa, qual o resultado, contratou, não contratou, etc, etc, etc. Um comparativo com o plano estratégico, com o budget, com o orçamento, ele presta contas, né? E sempre alguém levantava a mão e falou, olha, aqui você tem um problema jurídico. Né? E o pessoal do marketing, das finanças olhava assim, aí ele fazia, não, isso aqui tá errado, essa conta tá errada. O cara da finança, ele batia o olho e ele pegava, coisa que advogado não é bom de fazer conta, né? Então essa diversidade, ela é muito rica, né? E a ideia, se é que era essa a pergunta, a gente tá falando de diversidade técnica de formações e de diversidade de gênero também, que é o caso. Sem dúvida. Funciona pro caso das mulheres no conselho de administração. Né? Boa. Tem um outro ponto. Então, calma aí, rapidinho. Só um questionamento. Então, assim, a ideia de vocês, então, inicialmente, é colocar essa diversidade técnica igual o Eduardo citou. Então, pô, nós vamos ter um exemplo, a melhor pessoa de marketing possível dentro desse conselho. A ideia a Assembleia é soberana, né? Os sócios que vão dizer. Então, no fundo, isso não é uma obrigação, mas é uma orientação, né? De que se eu tenho 5 vagas e tenho 10 candidatos, né? Dos 10 candidatos, eu tenho metade advogado, um marqueteiro, um financista, um economista. Naturalmente que a gente olha, gente, dentro de um princípio de tentar contar com bom senso, vamos contar com bom senso. 5 advogados no conselho de administração vai ser arriscadíssimo, né? Vai passar uma conta matemática lá que ninguém vai perceber, né? Sem, fazendo uma autocrítica aqui. Mas o ideal é você ter essa diversidade. Mas no fundo a Assembleia é soberana, né? Os que os sócios decidirem é o que vai ser. Tem um item no memorando de entendimento, que é o item 6, que fala sobre a maioria do conselho de administração. Eu tinha esquecido como é que falava o texto, mas ele fala que a presença de membros independentes deverá corresponder, no mínimo, à maioria do colegiado, segurado o perfil técnico, etc, etc. Eu não consegui entender muito bem como que os membros independentes podem ser a maioria do colegiado se eles são 5 de 10. Como é que funciona isso? Bom, talvez a cláusula aí esteja escrita incorretamente, porque são 5 e 5. Para você, a maioria teria que ser 11, por exemplo, né? Com talvez 6 independentes. As atualizações talvez tenha passado mesmo. Vamos revisar esse material. Sim. Né? Porque aí, sendo 6, garante maioria. Sim. Mas o 6 corre o risco de empatar, né? A ideia é a gente ter sempre um número ímpar. Os independentes têm que ser eu ímpar. acho que tá dizendo 6 de um lado e 5 de outro, entendeu? Não, querendo dizer isso. Não, acho que não, porque os 5 consultivos não votam, eles são... eles participam de maneira opinativa. Uma falha o importante são os 5 da administração serem componentes de um colegiado ímpar para evitar empate. Perfeito. Vamos olhar essa parte no MOU, a gente já até corrige. Vou mostrar para vocês depois. Tá, obrigado. Bom, então essa parte aqui a gente matou. Eu tenho uma dúvida sobre a composição do Conselho de Administração Transitório. Porque ele prevê ali, pelo menos o book, ele diz que ele também pode ser composto, se necessário, por membros da Safiel. Vocês, dentro do grupo hoje que compõem a Safiel, existem membros interessados em compor esse conselho ou disponíveis para compor esse conselho? Olha, Daniel, a gente inclusive respondemos essa pergunta lá na coletiva, né? Qual é o nosso papel daqui para frente? No finalzinho. A gente falou que, primeiro, combater desinformação. Está começando a surgir muito desinformação. Nem me fala. Continuar dialogando com os corintianos e com os sócios, que é o que a gente também está fazendo aqui, né? Sim. E ajudar na transição. Tá? Então, tem muita gente com quem a gente fala que diz, olha, é fundamental que os idealizadores, alguém entre os idealizadores, ajude na transição. Né? Sim. Eu concordo. Exato. A gente não pode... Não, aprova uma coisa, na hora de implantar, se não tiver lá, implanta de outro jeito, não tipo, é o caso. Na hora que estiver lá no alto, você fala, alguém sabe pilotar, eu não vou pular de paraquedas aqui e vocês ficam aí. Porque a presença desses membros da Safiel, ela tá ligada aos fiéis investidores. Então, esses membros necessariamente seriam compradores de ações. Você está falando, acionistas, né? Tá falando do comitê de governança. Não, ele está falando do comitê de administração transitório. na formação inicial. da companhia. O objetivo, veja, quando a gente fizer a oferta, né? Gente, olha, assinamos tudo, por hipótese, o clube associativo acolheu, acertamos as aparas aí, vamos em frente. Antes de eu captar, né, antes de eu oferecer ao mercado, eu tenho que falar quem é que vai estar pilotando o avião.
Né? Se é uma criança de 12 anos ou se é um piloto profissional com 30 anos de experiência. Se puder não ser a criança de 12 anos. Não é? Por favor. Eu prefiro, né? Aliás, eu nem entro, né? Então a ideia é que a gente, quando faça essa oferta, a gente diga, olha, gente, tá aprovado aqui, vamos lançar aqui a oferta, quem quiser comprar as ações, vai abrir o período. Fulano, já tem ciclano. E quem vai tocar isso no primeiro mandato, que é na transição, é fulano, beltrano, ciclano. E essa pessoa tem essa formação, essa experiência, tal. Imagine que o Matheus fale, pô, não gostei desses caras aí. Tô fora, não vou comprar. Né? Uhum. E a gente segue, eu não, gostei dos caras, então eu vou investir. Vou investir até mais ou menos, porque isso tem muita conexão com a segurança que a gente vai transmitir para que o investidor sinta confortável a colocar o dinheiro que a gente espera que ele coloque. Até porque tem que ser feito um comunicado ao mercado, né? Sem dúvida. Com todos os detalhamentos. Sem dúvida. A CVM tem que informar tudo direitinho. Daí aproveitando já esse gancho. gancho. E o CEO também, tá? A ideia é anunciar o CEO também nesse momento. Ah, legal. E aí não é cogitado ou é cogitado algum de vocês serem CEO? Eu não digo vocês. Não podemos. Não podemos. Vocês não podem. Nenhum acionista, e nós queremos comprar ações. Sim. Nenhum acionista pode ter cargo executivo. E ele tem que ter ligação com o futebol, 10 anos de experiência, né? Entendi. Tem que ser tipo um Marcelo Paes. Né? Não tô falando que vai ser, mas tem que ser no isso. estilo. Se quiser, Marcelo, se quiser, por favor. É isso. Tô dando só um exemplo, né? Ele por exemplo, ele é o CEO do Olha, Fortaleza. eu brinco. Com esse modelo de profissionalização, a gente traz o CEO que a gente quiser. Legal. Tem lógica. Mas aí, aproveitando já o gancho do Conselho de Administração de Transição, o Estatuto do Flamengo, ele prevê um gatilho ali que veda membros dirigentes do clube a participarem da SAF, caso uma SAF seja feita no Flamengo. Então, gestores que participaram até 36 meses antes da instituição da SAF não podem participar da SAF até 6 anos depois da constituição dela. A SAF ela prevê algum gatilho desse tipo para impedir que membros de gestões passadas do clube façam parte dos conselhos da SAFiel? Não prevê. O que a gente prevê são os critérios de qualificação técnica. Que por si só já impede. Que por si só. Nem tantos, tem né? Um pouquinho, é verdade. Alguns sim. Não vamos ser injustos, mas uma boa parte já fica, né? Mas mais do que isso, né? Vai naquela linha de que o Conselho de Administração, que é representante tanto do torcedor como o Parque São Jorge, também não tem mandato executivo, Daniel. Talvez isso responda até melhor aquela pergunta que você fez há 5 minutos atrás. Sim, verdade. Elas são todas conectadas, né? São. Sim. E veja aí, também um membro do conselho, enfim, os cargos de gestão, você não pode ter aquelas hipóteses de conflito, né? Não pode participar de outra SAF. Não conflito pode... de interesse, né? Conflito de interesse. Não pode ter conexão com arbitragem, com empresário, com jogador, entidade, com, enfim. Sim. Perfeito. Tem um questionamento que está aqui feito pelo Daniel que eu achei muito interessante e pertinente a pergunta. Que diz qual será o procedimento em caso de denúncias contra membros de conselho ou diretoria? Se tem já existe, algum fundamento, mecanismo para precaver isso? A ideia é ter, além de todos os órgãos de controle, né? O Conselho de Administração vai ter um conselho fiscal que vai fiscalizar tudo, comitê de governança, que de fato, por ser até, como você mencionou, pessoas que têm alguma conexão com o capital, ele tem uma razão a mais para evitar que haja um desvio de qualquer natureza. E está bem amarrado o escopo do Conselho de Governança. Tá. Cara, que você gostou. Porque às vezes isso o pessoal distorce um pouco, dizendo que só acionista que tem muita ação vai... Era a minha próxima pergunta. Mas vamos lá. Mas que bom que você gostou. Mas vamos lá. Aí você vai ter uma auditoria trimestral, é a ideia, né? Fechou o trimestre, chama a auditoria para checar. E nós pensamos em ter esse canal de denúncias, que vai ser aberto, anônimo, né? Conectado com uma empresa terceirizada, independente, escolhida pelos acionistas, inclusive o clube associativo, né? Então vai ser essa empresa, toda a prova, contratamos. Você faz a denúncia, vai para aquela empresa, ela apura, ela identifica, ela vai ter poderes conferidos no próprio contrato de requerer informações, ter acesso a dados e documentos. Identificando o indício real da ocorrência de uma infração, ela faz uma comunicação para o Conselho Fiscal e para o Comitê Gestor. Tá? O Comitê de Governança. Né? O Conselho Fiscal e o Comitê de Governança, identificando a procedência daquela denúncia, ele vai levar o fato ao órgão imediatamente superior para as devidas providências. Então, se for um ato cometido por um diretor, vai para o CEO. Se for um ato cometido pelo CEO, vai para o Conselho de Administração. Certo. Se for um ato cometido pelo Conselho de Administração, vai para a Assembleia. Né? Vai para o presidente do Conselho. Né? Dentre eles elegem como presidente. Se for do presidente do Conselho, vai para a Assembleia.
né? E aí as penalidades são imediatas. Uma coisa que a gente bate muito, desde a primeira entrevista que fizemos, é a questão que é a teoria geral do crime, né? É a certeza da punição. Né? O criminoso comete o crime não é porque ele tem medo da pena, né? É por conta da punição. É você passar no radar, que a velocidade é 40 por hora, você tem certeza que você vai ser fotografado se você passar a 50. Né? Então você não passa. Mesmo que a multa seja um valor que a gente esteja disposto a pagar. Ninguém, em sã consciência, vai fazer isso. Por quê? Porque a punição é certa. Então a certeza da punição ela vai frear. Né? A gente espera esses atos. Então a ideia é você atribuir com esta punição do ato infracional, você dá aquele efeito pedagógico, né? É dar o exemplo, né? Para que não se repita coisas dessa mesma natureza. E assim, até de forma bem grosseira, assim, falando, existe um tempo, vamos se dizer, porque, por exemplo, né, o ex-presidente Augusto Melo, ele foi indiciado e demorou, Dani, você sabe quantos meses mais ou menos demorou até que ele fosse impeachmentado? Foi mais de um ano, porque ele estendeu ali a questão, a investigação policial, né? Sendo que não precisava. Perfeito. Então é algo que, vamos dizer que teve um longo processo. Tem que ter um procedimento, né? Certo, porque a gente também não pode ter um mecanismo que admita uma denúncia com viés político falsa e para punir alguém, para perseguir algum opositor, uma injustiça. Então, presumo que vai ter um código de conduta. Exato, talvez, né? exato. E você vai ter um procedimento. O procedimento é uma sucessão de atos regulados por forma e prazo previstos na regra do jogo ali. Então, eu vou mandar uma denúncia contra o Matheus, eu tenho que ouvir o Matheus, porque pode ser um documento falso, né? A gente falsifica aí, o pessoal falsifica o WhatsApp, sei lá o quê. Né? Então, desculpa, tá aqui, manda uma perícia, isso é falso. Legal, então tá arquivado. E aí ele submete aos órgãos todos. O processo inteiro, tá? Não é só a conclusão, o processo inteiro com a conclusão, para que o órgão, o Conselho Fiscal, que também é um colegiado, com representantes de todos, e o Conselho de Governança, que representa basicamente o detetor do capital, para que eles façam essa avaliação, né, colegiada também, numa reunião conjunta, né, e decidam tomar as medidas necessárias para poder aplicar a penalidade. Perfeito. Já que você falou da questão de governança, vamos falar sobre isso. Limite mínimo de 10 mil ações para poder ser candidato a um órgão, a uma cadeira no Conselho de Governança. Queria entender o porquê desse valor, 2 milhões, como ele foi definido. Se vocês não entendem que ele limita um pouco demais o número de elegíveis para esse órgão, e o que significa um alinhamento inequívoco de interesses? Ele parece ligado à renda, mas é só a questão financeira que importa nos interesses? Bom, não é só a questão financeira, porque nós temos também os critérios de qualificação, né? Certo. Da mesma forma. O limite era maior ainda, tá? Era maior? Era maior. Nós baixamos por sugestão de um conselheiro do Parque São Jorge. Sim. Tá? Então, assim, qual é a função do comitê de governança? Ele não manda em nada, ele não pratica nenhum ato de gestão. Ele tem uma função importante de garantir que o candidato que suba para a Assembleia esteja apto de acordo com os critérios objetivos que estão no estatuto da Safiel. Então, o que eu fico pensando só é na continuidade da Safiel, a longo prazo. Porque o valor é um pouco elevado, eu não tenho certeza. Eu acho que vai ser um punhado de torcedores que vão investir um valor... Quando você fala um punhado... Algumas dezenas, talvez, que vão chegar a investir 2 milhões ou mais. Num órgão que tem limitação de reeleição, em alguns anos não vai acabar se esgotando a quantidade de pessoas que podem compor esse órgão? Daniel, de novo, não sei te dizer se muito faria lá na frente, sentido... né? É muito lá na frente. Serão 10, 20 ou 200 ou 500 pessoas que vão investir mais do que 2 milhões de reais. E se for duas? Se for essa possibilidade, a gente não cabe. Aí você nem começa o jogo. A gente nem começa o jogo, né? Mas é uma possibilidade? Não é uma possibilidade? É impossível? É impossível. É impossível. É impossível. Na reserva de ações já passa isso. Eu acho que assim, é difícil cravar, né, quantas pessoas terão acima de 2 milhões. Agora, também não impede, veja, também não impede. Quanto era o limite? Fiquei curioso. O limite é 1,8% de capital, mas isso só no pote, só é para 33%. Não, era o limite da governança. Era 15 mil ações. 15 mil, bem mais alto. A gente reduziu em... Ou seja, seria só o bucket dos investidores profissionais. Isso. Veja, nada impede, você tem razão na tua colocação, tá? Bastante razão, inclusive. Nada impede que essa cláusula no estatuto esteja redigida da seguinte maneira. Na hipótese de inexistirem
investidores suficientes, Até um número X, habilitados, ou interessados, ou elegíveis para atingir, serão escolhidos dentre os maiores, ou que valha, ou baixa para tal limite, baixa para... O meu pensamento, quando eu me bati nessa parte da proposta, foi mais ou menos o seguinte sentido. O investidor que tem 2 milhões disponíveis para poder investir na Safiel, muitas vezes é um investidor que já tem uma segurança financeira suficiente, né? Exato. E aí é um investimento que ele faz ali, ciente do risco, pode dar certo, pode dar errado. Uhum. Mas as pessoas que investem menos, muitas vezes elas têm um patrimônio mais limitado ainda. Proporcional ao patrimônio da pessoa. É um sacrifício muito maior para ela investir, eventualmente 500 mil, por exemplo, ou 400 mil. E ela também vai querer o bem da Safiel tanto quanto o investidor profissional. E eu fico pensando, por que essa pessoa não poderia também fazer parte do conselho de governança se ela tivesse a formação técnica necessária e só não tem 2 milhões para investir, por exemplo? Porque ela também vai querer o bem do projeto. E aí nesse sentido... Você tem razão. Você tem razão. É um ponto para ser debatido. ponto Talvez pra fazer alguma ser coisa mista, né? Dentre, sei lá, quantas pessoas são mesmo no governança? 5. São 5, né? Dentre por os, exemplo, dentre uma os 5 pessoa você do pode comitê ter de faixas. governança, Sim, uma claro. delas ser do bucket da Reserva Popular, por Nenhum exemplo. problema. Por que não? Nenhum problema. Se apresentar, logicamente, Se tiver as qualidades, qualificação, né? né? As É isso. qualidades. Qualificação. Aliás, dinheiro não quer dizer nada, né? Do ponto de vista de qualificação, muito pelo contrário. Sim. E até às de vezes, caráter. às vezes o cara é um herdeiro, né? Sim, Quer dizer, sim. não teve a mínima preocupação de ganhar, gerar nenhuma riqueza. Mas a perspectiva é, as pessoas que têm, teoricamente, capital investido, elas, teoricamente, é tudo teoricamente, né, ela tem sim uma preocupação na preservação da unidade de negócio funcionando num grau elevado de eficiência. Né? Verdade. Isso é fato. Mas é o ponto que você colocou, o conceito de capital relevante tem que ser visto, sim, proporcional ao patrimônio total daquela pessoa. Você tem um pouco de razão, sim. Eu acho, Daniel, que você deu uma matéria-prima aqui pra gente. A gente voltar com uma lição de casa e, eventualmente, avaliar uma alternativa de talvez modular um pouco essa forma talvez muito rígida. Eu acho que cabe sim, há espaço sem prejudicar a espinha dorsal do projeto, que é o que a gente não Sim. pode alterar, né? O espírito, né? O espírito, para fazer para evoluir um pouco esse ponto. Olha, eu queria agradecer, viu, Daniel? De verdade. Por quê? O que eu falei para você no início aqui, que tem muitas pessoas de dentro do próprio clube associativo Sim. que sequer querem ouvir o projeto, né? E simplesmente criticam. Não, isso aqui não funciona, você podia fazer isso. Ah, isso aqui não funciona, porque o comitê de governança tal, sou contra, né? Diferentemente de pessoas que realmente estudaram o projeto como você fez, e você está demonstrando que você fez isso, né? E você apresenta críticas construtivas e pertinentes, né? Então, só tenho que te agradecer. Perfeito. Agradeço. Bom. Claro, A vocês dois, né? Vai Todo chamar a programa. emenda Daniel essa. Claro, e é o que vocês sacaram, né? Ninguém é obrigado a achar que o projeto é o perfeito. Não, e nós olha, deixamos muito claro no book, né? Que esse não é a versão definitiva, é a Sim. mais madura até o momento. Era uma das suas Sim, perguntas. verdade. E em todas as entrevistas nós falamos, nós temos, sobretudo, e é um dos nossos princípios, aliás, naqueles princípios, humildade, né, que significa reconhecer a sua própria falibilidade, né, empatia, né, que é entender o lugar do outro, como você está colocando, talvez na classe mais popular, e a partir daí construir junto um projeto democrático. Claro. É isso. E até minha pergunta, não é um demérito isso. O book amanhã ele pode ser alterado. A cada dia ele pode ser alterado. Sem dúvida, sem dúvida. O que não muda são os princípios. Sim, claro, mas a Páginas forma 17, como. 18. Exatamente. As Até formas- a página ele sabe, já tá vendo? A forma Legal. como é aplicado tais coisas podem ser alteradas. Sem dúvida. Perfeito. Dentro desse ponto, ainda da questão do patrimônio, eu vou levantar um outro aspecto que o torcedor ele vai investir o dinheiro dele nesse projeto. E o torcedor ele é apaixonado. Uhum. Como que essa Safiel lida com a possibilidade de torcedores das camadas mais populares eventualmente fazendo loucuras para apoiar esse projeto, por exemplo? Você disse Por exemplo, irresponsável. Pô, o cara vai, vou vender o meu carro porque eu tem. apoio o projeto, Cara, sabe? Vai bom ter. ponto, né? A gente não pensou nisso. A né, gente Edu? sabe que esse tipo de coisa acontece. O corintiano é louco, sabe? E eu fico pensando, essa pessoa... Já faz isso nas apostas, às vezes, né? Ela Mas pode- faz isso Mas em eu ouvi aposta isso na vaquinha? Ouvi esse tipo de... Eu sei que para ir pro Japão teve gente que vendeu carro, Teve, casa, né? teve. Então, eu mas acredito que não, mas é um pouco distinto, né? A vaquinha um pouco você distinto, não. porque Né, não... a Safiel, ela se propõe a ser a salvação do clube, né? E o torcedor, ele sente isso na pele, né? E eu fico pensando, a Safiel, ela pretende ter ali, ela estuda, alguma forma de
de talvez... Conscientizar o investimento. Não impedir, mas assim, olha, não coloque ali a sua segurança financeira em risco para poder investir no projeto, porque não vale a pena. Bom ponto. Eu acho que quando chegarmos no momento de iniciar as reservas, obviamente vai haver uma campanha de comunicação. Né? Eu concordo que esse elemento precisa estar presente na campanha. A própria CVM exige, né? Ela exige. As condições, exige. Os riscos, tudo isso é requisito obrigatório por lei, né? Invista com responsabilidade. Não que, né? Não tô falando que a Safiel é um gambling, risco. né? Não tô dizendo que a Safiel é um risco igual a pós-esportiva, pelo amor de Deus. Não, tem que alertar mesmo. Mas é alertar, né? Tipo lógico. assim, gente. Da mesma maneira que ele pode também, triplicar né? o dinheiro dele, ele pode perder. É claro, tem um lock-up, né? Tem um lock-up. Tem um 5 anos preso. A liquidez, sim. Esse é um ponto que todos estarão muito conscientes, né? Junto a esse fato, eu já queria trabalhar a questão do CPF. Existe uma limitação de investimentos por CPF até o 3º grau de cada pessoa. Eu queria entender se isso, por exemplo, eu sou irmão do Matheus. Se eu comprar, ele não pode. Não, isso é só para o limite máximo de capital, né? É naquele bloco de 1,8. Só o bucket dos investidores profissionais tem essa limitação? Veja, a limitação é o seguinte. É para não formar até entre os parentes o máximo de 1,8. Eu tenho 10 filhos, se eu comprar 1,8 cada um, eu tenho um controle do Corinthians. Entendeu? Então a ideia qual que é? A ideia é que esse limite de 1,8 ele seja aferido dentro do núcleo familiar, inclusive. Mas isso é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Para mim ou pro... É que na prática isso só vai acontecer dentro do pote profissional, porque o pote de varejo amplo, o máximo são 15 mil ações, né? Entendi. Bom, se a família for grande, vai ter que ser enorme, né? Vai ter que ser gigante. Vai ter que ser gigante, né? Mas o ponto central é esse, é para que esse núcleo familiar somado não chegue ao limite máximo. Entendi. Porque... Total sentido. E quando você fala 3º grau, no direito, né, é um termo, é uma aferição jurídica isso, Sim. tá? Você conta o grau de acordo com o elo de cada parente. Então, Sim. de você pro teu pai é o 1º grau, do teu pai pro seu avô é o 2º grau. Exatamente. Do teu avô, então você vai descendo. Cada elo até o ascendente comum é 1 grau. Então o 3º grau é o nosso vulgo 2º grau, ou até 1º grau, dependendo da pessoa, né? Então, não é uma coisa tão distante, tá? Não é, se meu primo comprar lá, que mora na outra cidade, eu não posso comprar, né? Eu nem falo com ele e tal. Então, você tem essa... Eu perguntei sobre isso porque o book ele não citava que essa limitação é para os investidores profissionais. Ele só falava aqui sobre limite de voto por CPF extensível ao núcleo familiar até 3º grau. Daí eu fiquei pensando nos investidores populares, né? Não, é 1,8, tá? O limite de voto é 1,8, Daniel, entendeu? O limite de voto é 1,8. Você pode comprar 1,8, o máximo que cada um. O Matheus quer comprar as ações e ele tem muito dinheiro. Ele só pode comprar até 1,8, se ele conseguir, porque também não vai nem conseguir, tem as travas que talvez você pergunte mais para frente aí, para evitar a concentração. Tá? Então, a 1,8, se você... vamos arredondar aqui. Se você falar em 2 bi de captação, por hipótese, 1,8, estou falando de 36 milhões de reais. É bastante coisa. Né? Então, é mais para evitar as pessoas... Pô, mas pegam os milionários aí, os caras se juntam na mesma família ali e compram esse limite e tal, enfim. Então, familiares poderão comprar. Eu quero comprar 10 ações, meu pai mais 10. Desde que esse núcleo não supere 36 milhões de reais. Não supere o 1,8%. Não supere 1,8%. 36 milhões de reais. Mas supera, né, Daniel? O seu núcleo familiar supera os 36 milhões, né? Só se tiver um parente rico que você não conhece, né? Não, tô brincando. Todo respeito, Ciro, você vai me desculpar, mas eu não estava aqui. Só se eu sou... Eu também estava com eles. Tava do lado de lá, né? Tava do lado de lá. Pra poder investir. Só se formos filhos bastardos do Steve Jobs ou de alguém, não sabemos, né? Aí não tem como. Se for, me avisem, por favor. Vou pra casa já, né? Ainda sobre a questão da reserva popular, eu estava lendo no book que ela tem ali um gatilho de até 200 milhões de reais. Ou 100 mil. Ou 100 mil CPFs. Isso, nessa versão prévia, tá? Isso. Quando a gente chegar ali na reserva, quando nós envolvermos bancos, né, a gente vai refinar esse cálculo, tá? Tanto é que no book diz que isso é um exemplo de um modelo de captação distribuída. É uma suposição, né, Edu? É uma exemplificação do que a gente acredita que já começa a fazer sentido, né? Uma previsão. Uma previsão, exatamente. É interessante você dizer isso, porque me preocupou, né? Porque
Se fosse limitado a 100 mil CPFs, para poder chegar nos 200 milhões, todos os 100 mil teriam que comprar 2 mil em ações. É um ou outro. Você não precisa comprar. Então, se você sim. chegou em 100 mil e não bateu 200 milhões, também fecha o pote. Então, mas fecha o pote. E aí você perde essa oportunidade de arrecadar até os 200. Perfeito, perfeito. Mas então a CFL ela vai buscar, dentro da modulação do projeto, formas de chegar nesses 200, mesmo que ultrapasse os 100 mil? Veja, Daniel, eu estava dando uma entrevista hoje, eu disse para o repórter, nós fizemos esse projeto com uma camisa de força. Por quê? Porque a gente não tinha o Corinthians conosco. Não temos ainda. Ainda não temos, né? Quando você diz o Corinthians... É o clube associativo. Clube associativo. Mas existe uma conversa, pelo que eu entendi, sim, só confirmando, sim. Existe uma conversa com vários conselheiros. Sim. Existe, né? Você até comentou que, um conselheiro que deu tal ideia, existe uma conversa... Nós estamos, né? Veja, nós éramos de fora do Corinthians, né? Exato. E nós chegamos lá e falamos, com quem que nós temos que falar? São 300 conselheiros. Né? Então vamos começar a buscar. Quem conhece algum conselheiro aí? Né? A gente chegou lá e fomos buscando contato com os conselheiros que quiseram nos ouvir, né? E a cada dia a gente conversa com um a mais, um grupo de 2, 3, 5, 10, 30, a gente vai tentando atingir todos, né? Tem a turma que não quer nos receber, mas a gente espera aí, segundo a gente pediu ao Dr. Romeu Tuma, que ele agende em algum momento uma apresentação para todo o conselho. Esperançosos? Sem dúvida, sim, né? Sim. Eu só não queria perder vai lá, aqui, desculpa. Eu te interrompi. Não, imagina. Eu não ia te deixar também, porque eu tô curioso para saber se pode passar de 100 mil. O que acontece, Daniel? Como a gente escreveu o projeto com uma camisa de força, a gente não pôde envolver os bancos oficialmente. Sim, tem lógica. lógico. Nós tivemos conversas informais com os bancos. Uhum. Né? No momento que nós tivermos esse aval, os bancos vão poder se envolver mais institucionalmente no projeto. E nós vamos formar um sindicato bancário para fazer essa distribuição. Interessante. Nesse momento, nós sempre partimos do pior caso. Esse é o pior caso. Agora nós podemos ir para o melhor depois que a gente tiver sem a camisa de força, né? E aí a gente pode fazer um pote popular eventualmente diferente, com mais ações, com mais CPF, né? O que a gente precisa é garantir os princípios do projeto. Eu tenho que garantir pulverização, acesso democrático às ações, né? Representatividade de todos os corintianos, porque ninguém é mais corintiano que ninguém. O mais pobre também não é mais corintiano que o mais rico, e nem o mais rico é mais corintiano que o mais pobre, né? Então vai existir oportunidade, sim, por isso que no book está muito claro, que aquilo é um exemplo, né? Uma simulação de pote, para que todo mundo entender o conceito, para que a gente possa, antes do lançamento, ter um ajuste mais fino, onde a gente não perca, por exemplo, captação, que foi a sua preocupação aí agora. Sim. Sobre a captação, a previsão é de que sejam levantados entre 1,6 e 2,5 bi. Isso. Fica com uma dúvida, porque o memorando de entendimento ele chega a citar um valor de 2,75 bi. Essa diferença é o quê? A gente vai permitir 20% a mais de emissão de ações para torcedores se tiver demanda excesso maior. de demanda. Então, esses 250 milhões de diferença seriam ações ordinárias? Seriam 20% a mais de ações ordinárias. Ah, tá. E aí elas seriam para poder atender, né? Para poder atender a demanda maior de corintianos que queiram comprar. Olha, você não vai comprar porque não tem mais ações, mas eu quero. E elas seriam distribuídas proporcionalmente entre os buckets? Imagino que sim. Provavelmente, né? Sim. E como que foi feita essa precificação, vamos dizer assim, de forma chucra do Corinthians, vamos dizer? Como que vocês, com base no que chegou assim? É esse aqui que é o valor correto. Bom, o valor da captação, Matheus, ele é um valor que ele não tem relação com precificação do Corinthians. Tá. Ele tem relação com o capital que a gente precisa para pagar a dívida e para dar um belo reforço de caixa. Entendi. Para que a gente consiga fazer os ajustes no elenco, né? Tá, então o valor não é sobre o valor do Corinthians. Corinthians. Não é tipo assim, estamos comprando o Corinthians por de jeito nenhum. Porque até porque Corinthians... ninguém está comprando. Não, sim, eu tô só... Porque muitas pessoas pensam dessa forma. É verdade, muita gente fala, vendendo o Corinthians. Não. A ideia então precisamos desse valor para sanar parte da dívida, ou sanar totalmente as dívidas do Corinthians. Exatamente. Se o valor da captação corresponder ao que vale o Corinthians, é meio a meio. Se o valor da captação corresponder a 2/3 do que vale o Corinthians, é proporcional. Então, Entendi. Essa avaliação vai ser feita depois, no momento próprio, quando chegar o momento de fazer o valuation de tudo que vem do Corinthians para esse projeto. Também aqui. não seremos nós que faremos essa avaliação. Isso é feito por empresa especializada. Escolhida como um acordo com um o clube associativo também. Presumo que uma Big Four, talvez, né? Sim, Muito provavelmente. Provavelmente, né? Muito provavelmente. Perfeito.
Vocês fazem ideia se essa avaliação, inclusive, ela vai ser contratada... Quem vai ser o contratante dessa avaliação? Vai ser essa Fiel ou o Corinthians? O Corinthians ele vai poder deter esses documentos depois? Sem dúvida, né? Se a sua pergunta é quem vai pagar... Também. Não Mas era, né? Mas... não era só sobre isso, mas também no seguinte sentido. Eu acredito que se o Corinthians se abrir para essa Fiel e ouvir de fato as propostas, outras vão chegar. Provavelmente. Sem dúvida. E se o Corinthians não detiver a posse desse valuation, ele vai ter que fazer outro. Verdade. Exato. E até interessante o que você falou, né? Mesmo que o projeto Safiel não avance, a gente colocou uma baliza ali para ser comparada com outros, né? Convenhamos que o Corinthians não precisava depender de vocês chegarem a fazer essa Não tenha provocação dúvida. para poder saber quanto que ele próprio vale. né? Isso. Mas vamos... O Daniel, o que a gente fala sempre a gente está fazendo isso, evidentemente, com prazer e com vontade legítima de ajudar, sem nenhum interesse financeiro pessoal, sem nenhum interesse político pessoal, mas nós preferíamos estar nas nossas casas olhando, contando os dias para o jogo da final da Libertadores ali, tá? Justo. Eu preferia... Com tudo ajeitado, lógico, né? E tirando o barato de palmeirense e o que o valha, né? Eu imagino. Eu não imagino que... É assim, óbvio, eu imagino também que seja muito, querendo ou não, prazeroso, né? De vocês apresentarem uma solução e vai ser mais prazeroso ainda se a solução desse certo. Porém, eu acho que seria muito mais prazeroso se não precisasse, né? Se não precisasse. Bom ponto, Tá se já tivesse guiando... trabalhando ali, ganhando meu dinheirinho, sustentar minhas coisas que não param de chegar, né? Vocês, o memorando de entendimento, ele diz que o processo de operacionalização da Safiel pode ser iniciado a partir da captação de 1,6 bi. Mas ele não é claro sobre se esse valor ele precisa ter ali uma quantidade mínima de ações ordinárias integralizadas. Em tese, então pelo que o memorando diz, esse 1,6 pode vir, por exemplo, um bi de empresa 600 milhões de torcedores. Não pode. Não pode? Não pode, porque na Vai haver uma prática trava para isso? você precisa ter pelo 50%. menos 50% mais um de ações ordinárias. Isso deve ser uma norma... A lei das mercado. SAs. Da lei das Da lei das SAs. Para cada ação ordinária, você pode ter uma ação preferencial. Você não pode ter mais ações preferenciais, que é institucional, do que ações ordinárias. A gente São não as lê, com voto. Tá vendo? Não, mas muito legal, cara. Muito Não, legal. pergunta importante. Legal. Tá, então, se, por exemplo, só tiver 1,6, no mínimo 800 milhões. No mínimo. No mínimo tem que ser de torcedores. É isso. Interessante isso. Você pode ter mais ações ordinárias e menos preferenciais. Ao Você não contrário, pode não. ter o contrário. Aproveitando já então essa questão da lei da SAF, uma coisa que eu fiquei pensando foi o seguinte: vai haver um prazo inicialmente para reserva de ações, né? Isso. E depois que tudo for aprovado, vai haver um prazo para integralização disso. Certo. Quando o torcedor faz a reserva, ele precisa comprovar a capacidade de honrar com essa reserva depois? A rigor não, porque na verdade quem vai oferecer a ação para o investidor torcedor é provavelmente o gerente do banco dele, né? O gerente do banco vai falar, você tem conta ter um investimento. Economizei R$1.000 esse mês, eu quero aplicar. Você pode pôr na poupança, você pode comprar um CDB, você pode aqui ter um lançamento de ofertas de ações, você pode fazer a reserva aqui, né? O próprio banco é responsável. Eu vou confirmar isso depois para você, mas eu acho que o investidor profissional você consegue na reserva amarrar já. Amarrar. O nível alto, Acima né? de 1 milhão você já consegue amarrar. A minha reflexão foi pensando assim, será que eles trabalham com uma taxa de desistência entre reserva e integralização? Porque eventualmente alguns podem desistir, né? Eu não tenho mais o dinheiro, eu não quero mais. Pode acontecer. E aí, não E basta outra coisa que a gente precisa desenhar também, Daniel, é a chamada de capital, né? Não necessariamente está cravado em pedra, né, Edu? E o capital precisa ser aportado de uma vez só pelo acionista. Pode ser parcelado em até Pode ser X parcelado. vezes. Não estamos de forma nenhuma assegurando que será assim, mas estamos É uma possibilidade. dizendo que é uma possibilidade. 5 parcelas, sei lá. Certo. E até mais uma pergunta que eu li aqui na... Não é um financiamento, tá? Aham. Não é um financiamento de ações, até indo naquele seu ponto de responsabilidade, tá? É uma chamada em tranches, né? Eu quero comprar 10 ações, vamos imaginar, se você vai integralizar em 5 parcelas, né? São 5 chamadas de capital. Como uma integração de capital de uma empresa, né? Exato. Exatamente Justo. Até mais um questionamento que o Dani anotou aqui, da questão da Arena, né? Foi apresentado... tá aqui, né? Diretores financeiros recentes do Corinthians levantaram a possibilidade de criar uma FII da Arena para comercialização de cotas do estádio. Se a Safiel tem algum plano para a Arena, caso vocês passem a operar, obviamente, né? Bom, sobre FI, a gente estudou bastante os números. Sim. Não para em pé, tá? O fundo da Arena? Vocês entendem que não? Não Por para quê? em pé.
Porque hoje, Daniel, a gente tem um juros básico aí da economia na ordem de 15%. Pouquinho, pô. Pelas nossas contas, o máximo que a Arena conseguiria pagar para o investidor seria a metade disso. Interessante. E aí a gente escutou alguns argumentos de pessoas que são favoráveis a essa oferta, que isso é garantia que o corintiano vai comprar, porque é alguém que está ganhando menos. Né? Cara, a gente não gosta desse pensamento. Seria subestimar a né? inteligência do corintiano investidor, né? Se ele consegue no banco dele 15% sem Seria fazer perder nenhum dinheiro esforço, Querendo perder, né? Exatamente. ele não vai escolher investir num fundo de investimento imobiliário. Tem outros fundos de investimento Seria imobiliário. uma doação escondida, né? É bem complicado. É subestimar subestimar. a inteligência. Então, assim, para a Arena, o que a gente precisa primeiro, cuidar da manutenção, né? Andando por aqui já dá para ver que tem muita coisa para fazer. É um estádio inacabado. Ixi, o laudo dos bombeiros, então, você não faz As ideia. pessoas... mesmo? Tem bastante coisa ali, bastante apontamento. As pessoas não... Muitas pessoas fora do Brasil, de São Paulo, não tiveram oportunidade de vir até a Arena, ou as pessoas às vezes não andam nos arredores que nós andamos, né? E a Arena é inacabada, gente. Tem muita parte que não foi finalizada. Andando daqui até o banheiro, a gente Sim, vê só você olhar pro teto. Né? Olhou pro teto. Exato. A gente tem uma ambição, eu considero ela muito nobre para a Arena, que é a ampliação. E essa ampliação, na nossa visão, ela tem uma destinação muito específica, uma destinação popular. A gente quer que realmente famílias, pai, mãe, os 2 filhos, os 3 filhos, consigam vir ao estádio juntos. Hoje é muito difícil para uma família conseguir trazer, o pai conseguir trazer os filhos no estádio. De fato. Então, a ampliação na leste e na norte e na sul, né? O anel superior ali, arquibancada superior. Voltar aquelas arquibancadas. Isso. Ela teria um ingresso extremamente popular para que uma família conseguisse vir com tranquilidade. E aí vocês estimam mais ou menos a capacidade que passaria a Arena? Mais 20 mil lugares. Mais 20 mil, então passaria de 49 a 50... Ia bater 70 mil lugares. 70 tipo a mil Copa, lugares. né? Tipo a Copa, exatamente. A Copa eu não me lembro se ficou provisória dos era dois lados. Dos dois lados. Era dos dois lados. Dos dois lados. Dava 72, isso. eu acho. E aí o telão, ele ficou entre a norte e a leste. Né? Os telões, obviamente, não tinha espaço. Ficou no canto, né? Ficou no canto, ficou um telão um pouco menor. É isso aí, eu me recordo. Partindo um pouco para a parte desculpa, das ações. posso só falar mais uma coisa? Deve, por favor. Sobre a Arena, né? Uma coisa que a gente fala muito no nosso projeto, que é atrair capital, atrair investimento em benefício da comunidade, né? Então, na nossa visão, a Arena é muito subaproveitada do ponto de vista de parcerias com grandes empresas. Então, quando tem a NFL aqui, a XP está aqui, o Itaú está aqui, né? As grandes empresas estão aqui, mas por que elas não estão o ano inteiro? O ano inteiro. Você não quer ter um atrativo quanto? Exatamente. Então, tem muito espaço para melhorar a Arena. E vai beneficiar demais o corintiano que pode menos, né? Porque essa é a beleza de você usar a parceria com quem tem capital em benefício da comunidade, né? Sim. E tem pessoas... Falta essa conexão ainda, né? Um pouquinho da Arena com Itaquera, né? Falta conexão e comunicação. Sim. Tem pessoas que não sabem que a Arena é aberta. A pessoa pensa que a Arena ela é fechada. Só dia de jogo. Só dia de jogo, exatamente. Eu falo, mas como assim? Como é que funciona? Eu falo, eu almoço na Arena. Como assim você almoça na Arena? Onde? Você é privilegiado? Eu falo, não, gente. Qualquer pessoa pode acessar lá e almoçar. É um shopping center, né? Exatamente. É um shopping center. Pode ir lá. Cara, podia ter um poupa-tempo aqui na Arena. Concordo. Um monte de coisa. Podia ter um monte de coisa que fosse muito melhor. E aí você atrai o público, você consegue atrair o comerciante que vai montar uma loja, receitas e tal. Eu fico pensando um pouco na agenda, né? Não é do Stabile, é de qualquer presidente do Corinthians. Com uma dívida desse tamanho, a sua prioridade é pagar a conta. Como é que você vai trabalhar numa agenda, né, Edu? Propositiva. Como é que você vai trabalhar numa agenda de inovação? Muito mais reativo, né? Você está reagindo, né? você está todo dia uma cacetada. Mas veja, a gente vive no dia a dia da advocacia e enfrenta com muitos clientes que estão de dificuldade financeira. Quando chega num patamar de crise do jeito que nós estamos, o dia a dia de um gestor é um inferno. Porque ele chega para resolver o problema do primeiro minuto até a hora dele ir embora.
Né? É protesto, é cobrança, é ameaça, não entrega, o fornecedor que quer receber, o outro que não sei o quê, o outro que protestou, a conta que tem que pagar, quem precisa buscar dinheiro no banco e tal. É o dia inteiro resolvendo o problema. Quer dizer, que não tempo, tem tempo de pensar em cara, soluções. que tempo né? um gestor desse tem de planejar isso que a gente está falando aqui, ó, né? Por exemplo. Verdade. Entendo. Partindo um pouco para as ações preferenciais, me surgiu uma dúvida quando eu estava fazendo a leitura dos documentos sobre a divisão das ações, dessas ações mesmo. Porque a gente tem ali nas ordinárias os potes, né, alimentações e tal. Isso para as empresas funcionaria como? Existiria uma limitação também de quanto cada empresa pode investir? Ou se uma quiser chegar e pagar 1 bilhão, ela pode? Vamos lá, Daniel, excelente pergunta. E aí eu vou voltar naquele ponto de que nós escrevemos o projeto com uma camisa de força. Então a gente foi para o pior caso. Né? Tá. Então, algumas coisas que precisam ficar claras. Primeira coisa, a gente não tem nem certeza que a gente vai precisar do institucional. Justo. Tá? Se precisarmos, não saberemos em que valor. Né? E tem um outro aspecto que eu considero mais importante de tudo, que institucional queremos. Né? Nós não somos obrigados a abrir uma oferta pública para o institucional, Daniel. A gente pode sentar com investidores institucionais direcionado e escolher aquele que encaixa melhor com o nosso projeto. Sim. Aquele que tem uma visão de longo prazo, aquele que eventualmente tenha foco em ativos esportivos, como é o Corinthians, que possa trazer, além de capital, expertise também. Né? Então... E pode ser até investidor que faça alguma proposta casada. Fala, olha, eu vou investir tanto em ações e também quero um patrocínio. Desde que sejam 2 cheques, tudo bem, né? Desde que sejam 2 cheques, tá tudo certo. Né? Então, Daniel... E tem que ser assim, até porque não vai ter direito a voto, né? Então tem que alinhar pelo menos. Exatamente. No projeto. Então, Daniel, assim que o Parque São Jorge nos permitir seguir adiante, nós vamos trabalhar bem esse aspecto e de forma muito mais favorável do que o que está aí. Né? E vai ser ainda mais trabalhado com regras e normas e tudo nós vamos mais. buscar o melhor, Daniel. Nós vamos buscar o melhor, se precisarmos. Voltando para as ordinárias, teve um ponto no book que me chamou a atenção. Ele fala assim: nenhum acionista poderá votar com mais de 1,8% do capital social, mesmo que sua participação seja maior do que esse percentual. Eu fiquei pensando que se esse trecho significa que existe a possibilidade desse 1,8% ser alterado. Pode? Eu acho que isso é muito mais uma segurança jurídica para que se isso eventualmente acontecer. Uma previsão hipotética. Uma previsão hipotética. Mas é importante deixar claro... A trave é 1,8 sob qualquer perspectiva. Sob qualquer perspectiva. Mesmo que porventura... É uma segurança, uma margem de segurança que vocês têm. Se abre a possibilidade de alguém controlar 2,5, ele vai votar até 1,8. Exatamente. A lei da SAF permite isso, tá, Daniel? Você pode ter um peso de voto diferente do seu capital. Interessante. Imagina que a captação não atinja... Vamos fazer um exercício aqui. A captação não atinja o mínimo. Né? Precisamos de 1,6 o mínimo e a gente tem a 1,5. Tá. Né? Precisamos de 100. Aí tem uma pessoa física que fala, escuta, eu quero comprar mais 100 aqui. Né? O estatuto não permite, né? Porque 1,8 dá 30. 36, a gente fez a conta aqui. Mas daí com isso ele compra... Só não gente, compra vamos aceitar esse dinheiro, porque eu não vou jogar porque está faltando uma perna aqui para atingir o mínimo. Vamos aceitar? Vamos aceitar, ok. Só que em qualquer hipótese, a trava do 1,8 ela tem que prevalecer. Legal. E é uma decisão dos acionistas em conjunto. Né? Tem um apontamento aqui de um torcedor que eu achei muito interessante sobre a questão das reservas de ações. Essas reservas elas são vinculadas ao indivíduo ser sócio adimplente do fiel torcedor. Mas qual que é a questão? Existe uma questão aí. O fiel torcedor ele é uma plataforma de reserva de ingresso, sobretudo, né? Até agora, né? Porque a partir dessa fiel a gente vai remodelar. É muito por culpa do Corinthians que não soube trabalhar a plataforma também, né? Ela não devia ser só sobre ingressos. Isso. Mas o fato dela ser só sobre ingressos faz com que o público que hoje paga o fiel torcedor seja sobretudo paulista. Principalmente paulistano. E você não sabe a quantidade de torcedores que moram fora do Brasil que querem participar dessa fiel. Eu vou falar, eu sou sincero, eu não pago fiel torcedor. Muita gente. Eu não pago. E eu sou de São Paulo. Nisso eu faria 2 perguntas. Primeira, isso significa que muita gente vai ter que se associar ao fiel torcedor para poder reservar ações. Isso.
como que vocês vão lidar com isso sem controlar ainda o projeto, porque o projeto não existe, né? Ele não foi operacionalizado. Então, vai ter que ser feito um diálogo com o clube para ele poder criar essas condições. É por isso que a gente tem uma agenda de trabalho com o clube, né? E aí o outro ponto é, esse sócio adimplente também inclui o plano Fiel Digital, por exemplo, que é aquele plano com mensalidade mais barata que não tem direito ao ingresso, porque esse plano ele foi criado para o torcedor de fora de São Paulo poder colaborar com o clube ali mediante algumas contrapartidas. A questão é como envolver o torcedor de fora de São Paulo nesse projeto, considerando que hoje a base de dados do Fiel Torcedor é sobretudo paulista, justamente por conta da origem do escopo do projeto. A ideia é reformular totalmente o Fiel Torcedor, é manter, obviamente, ninguém vai perder nenhum benefício, quem tem pontuação de ingressos vai ter a pontuação mantida, tá? Mas nós vamos principalmente reformular o digital, né, Daniel? Eu não sei nem qual é a adesão do digital hoje, vou ser muito sincero com você, mas deve ser baixa. Também não faço ideia. Né? Mas a nossa ideia é ter um Fiel Torcedor que seja um Fiel Torcedor de relacionamento, né? O que o torcedor vai ter de benefício nesse Fiel Torcedor? Além de poder comprar as ações e votar, né? Ele vai poder, por exemplo, acessar produtos exclusivos, ele vai ter preferência de compra em camisas, em shows. Enfim, nós vamos criar um programa de relacionamento onde o fiel investidor, né, no caso, né, vai poder se associar mesmo que ele não queira vir ao estádio. Tá? Então, esse ponto é um ponto muito importante para nós no projeto. Primeiro porque amplia demais a nossa base de captação de fiéis torcedores. Né? Verdade. E você viu lá no evento que a gente quer chegar depois de 5 anos em 1 milhão. A gente vai começar aqui, a gente imagina, com uns 300 mil CPFs. São 80 hoje, né? 80 mil? 80, 90, por aí. Vai chegar com uns 300 mil CPF de captação. Né? E depois do período de lock-up, a gente quer chegar em 1 milhão. Né? Certo. Isso significa o quê? Já tocando num outro ponto. Que esse limite de capital de 1,8 é para os primeiros 5 anos. Né? Depois a gente vai diluir mais isso. A gente vai diluindo. Ao passo que entram mais torcedores, eu estou pegando detentores de muitas ações e estou trazendo uma base maior que vão ter um número menor de ações. 100% são 100%, né? Exatamente. Para alguém entrar, alguém tem que sair. Né? Acho que vou pegar esse gancho para falar do mecanismo que também protege, né? A gente falou da vedação de familiares comprarem mais do que 1,8 para tentar bloquear esse controle. Mas há algumas outras travas que são importantes, né? Uma delas é essa que o Carlos falou. Como é que eu vou vender a minha ação? Né? Eu comprei aqui a minha ação no lançamento, depois de 5 anos eu quero vender a minha ação. Né? Vai ter um app que o Carlos apresentou no evento lá dizendo, olha, eu quero vender a minha ação. Né? Ele não pode vender para quem ele quiser. Tá? Então eu não posso vender a ação para o Daniel. Eu quero vender, ele quer comprar, eu não vou ter essa venda direta, pessoa para pessoa. Eu vou dizer que eu quero comprar, que eu quero vender, aperta um botãozinho, vai lá para a tesouraria da Safiel e vai ter uma fila de pessoas querendo comprar, uma fila de pessoas querendo vender e uma fila de pessoas querendo comprar. Né? Aí a Safiel vai fazer essa conexão. E como ela vai fazer essa conexão? Prioritária, primeiro uma ordem cronológica na fila de compra ou de venda, né? E dando sempre prioridade para quem tem menos ações. Certo. Comprar, tá? Então, com o tempo, quanto mais as operações forem ocorrendo, compras e vendas, a diluição ela vai acontecer naturalmente. Né? Unicamente. Porque se eu tenho 1,8% e eu quero comprar mais ações, eu tenho 1%, eu quero comprar mais ações, eu só vou comprar mais ações na medida em que não tiver ninguém com menos de 1% também querendo comprar ações. Mais ações. Né? Sim. Isso a gente imagina que vai ser muito difícil acontecer. Então, esse movimento, naturalmente, ele vai fazer com que a pulverização ela se democratize cada vez mais. E aí a gente amplia a base de fiéis torcedores, aumentamos a receita para o futebol, o fiel torcedor também é uma fonte de receita, não apenas por conta da mensalidade, né, que se paga, mas por causa do engajamento. Pô, são 1 milhão de corintianos que querem comprar camisas. Por exemplo, eu não sei se é o Benfica, eu acho que é o Benfica, o aplicativo do fiel torcedor lá do Benfica. Quando o torcedor chega numa loja, o aplicativo já avisa para ele, ó, nessa loja aqui você tem desconto. Dá o alerta, né? Já dá o alerta para ele. Aquele de chuva, né? O temporal, né? Pá, que todo mundo recebe. Quanto a loja tá pagando pro Benfica?
para colocar essa feature no app, né? Ele passa na calçada, ele já apita, exatamente. Né? Então, vamos chegar aqui, vou dar um exemplo, vamos chegar aqui pro Atacadão. Diz, ó, cara, você quer fazer um convênio com o fiel torcedor aqui, ó? Né? A gente manda um pop-up que o torcedor corintiano vai ter 10% de desconto hoje. Tá? Poxa, eu estou entregando benefício pro fiel torcedor, né? E tô trazendo um parceiro comercial que vai me pagar para estar nesse espaço. E é assustador que isso é meio que o básico. E isso é o básico. Daniel, quando a gente fala... Não estamos reinventando a roda, não, viu? Isso. Desculpa tirar o mérito. Mas não tirando o mérito de pelo vocês, contrário. não. Mas é um programa de aplicado. benefícios. Tipo, mas Daniel, isso tem a ver com aquilo que a gente falou da agenda reativa, que o gestor hoje não consegue tem tempo, né? pensar nisso. E cara... Precisa de investimento, né? Não, isso volta no ponto do potencial que o Corinthians tem para crescer. E da falta de credibilidade, né? E da falta de credibilidade que trava, entendeu? Então, quando a gente diz, olha, hoje o Corinthians vai faturar esse ano 800 milhões, 850 milhões, infelizmente. O Flamengo já vai faturar o dobro do Corinthians, né? Hoje o Corinthians é um clube que fatura 800 milhões e tem 3 bi de dívida, redondando. Em 5 anos, a nossa expectativa é que o Corinthians fature 3 bi e tenha 0 de dívida. Qual o crescimento desse ativo, inclusive para o clube associativo, né? É gigante, é gigantesco. Mínimo aí 20% de entrada, porque ano passado a gente faturou 1 bi e 100, né? Porque teve venda de jogador. Muito, quase Esse 400 ano não milhões. teve. É a diferença. Então, o espaço que o Corinthians tem para crescer é gigantesco. O que a gente precisa? A gente precisa sair desse ciclo financeiro terrível, migrar para um modelo profissional, colocar gente competente, os melhores de cada posição para trabalhar e não permitir interferência política nesse trabalho. Perfeito. Só sobre as empresas que você citou, a Safiel já conversa com alguma empresa ou ainda é muito... Oficialmente a gente não conversa com ninguém. Porque o que acontece é que nós recebemos mensagens, né? Uhum. E aí a gente fala, não é hora de conversar porque a gente não tem autorização, competência, legitimidade. Não é o momento sem aí. que o cada coisa no o seu clube tempo. associativo nos autorize. Então, cada coisa no seu tempo. Oportunamente voltaremos a falar se for o caso. Perfeito. Legal. Tem uma questão ali sobre... Está ligada ao valor do aporte, né? Que está sendo sugerido inicialmente de 1,6 a 2,5 bi. A 2,7. 2,75. Tem o limite máximo, né? 2,75. Verdade. Que é o seguinte, a gente tem uma dívida que a gente sabe, né? Que ela é de 2,7, deve bater 3 aí até dezembro, né? Estão trabalhando muito para isso, né? Já tem um adiantamento de mais 100 agora, né? Então... Porque receita antecipada, no final das contas, é dívida, né? Também. Tem mais 100 mil da hora que a gente chegou até agora. Pois é, infelizmente. E... Então eu acredito não, tenho certeza que a Safiel ela considera que vai ser feito um acordo com um deságio bastante forte com os credores para poder permitir que a dívida seja paga, né? Vocês conseguem já vislumbrar ali que tipo de ferramenta vai ser usada para poder conseguir esse deságio da dívida na hora de fazer o acordo? Vocês trabalham com RE, RJ, é uma RCE mais turbinada, acordos particulares? Eu acho que todas as hipóteses estão na mesa. Né? Todas as hipóteses estão na mesa. Até porque a lei da SAFs, ela diz o seguinte, olha, a dívida que é do clube, ela fica com o clube, ela não vem para a SAF. Né? Então isso é um instrumento de negociação. Falar, clube, o credor quer receber? A gente assume aqui e você recebe dessa maneira. Mas, na verdade, o grande ponto é a teoria da transação. Né? Ele vai ver quanto custa, o custo da transação dele, né? Quanto tempo vai demorar para eu receber, que custo eu tenho para carregar essa cobrança com advogado, com taxas judiciárias, com risco de perda, com risco de revisões contratuais, de juros abusivos, de multas absurdas, e nem de receber. Né? Deixa eu bater na madeira aqui, né? Se der tudo errado, o Corinthians, meu Deus do céu, né? Ele tende a embicar se nada for feito ao que está acontecendo hoje. Né? E aí, naturalmente, que todos querem receber, e mais do que isso. As pessoas querem receber e querem continuar trabalhando com o Corinthians, né? Então tem valores que a gente chama de valor de ameaça, que não é uma ameaça, é o valor que tentar identificar o custo de transação que motiva o credor a receber menos do que ele tem direito e ao devedor de pagar menos do que ele tem. E existem previsões em contrato, por exemplo, no caso da Arena, a gente não teve acesso ao contrato, mas é amplamente divulgado aí pela imprensa que
o contrato prevê um desconto já para Abatimento. pagamento à Da vista, antecipação, né? Antecipação. É. Né? Tem mesmo. É isso. Então, para cada tipo de fornecedor e caixa, impostos ou os outros, né, Daniel? A gente vai buscar o instrumento mais efetivo e não significa que a gente está amarrado a fazer da maneira A ou da B. É como fizer mais combo. sentido. É um combo. Só para tudo, obviamente, assim, com todo respeito, né? Tudo sempre em consonância com o clube associativo, que é o acionista titular, o acionista titular hoje desses direitos e obrigações que a gente quer ajudar a resolver. Até porque o início apenas a partir do início da operação da SAF é que os conselhos da SAF vão ter a liberdade de conduzir esses acordos. Né? Sem Antes dúvida, disso, nada, seria o nada. clube social que faria isso com a Sem orientação da dúvida, SAF. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Aí, continuando nesse ponto também, o memorando de entendimento ele apresenta o cálculo das porcentagens. Né? Então ele fala que a divisão ali da SAF vai ser calculada a partir da diferença entre o endividamento líquido base e o endividamento líquido de fechamento. Minha pergunta é, se após esse cálculo, porventura, for visto que a porcentagem da SAF equivalente à invasão fiel SA fica menor do que 50%. Não, é até o limite do controle, até o limite de 49%. Essa redução. Então, se por algum acaso esse cálculo ficar menor do que 50%, ele vai ser puxado para cima, para que no mínimo 51% fique com a invasão fiel. Exatamente. Quer dizer, nós daremos toda a redução da dívida em benefício do clube associativo até o limite dos 49%. O desconto que nós vamos obter, o haircut que a gente chama, né? O desconto que nós vamos obter com os credores para quitar a dívida dele à vista ou mediante um novo acordo, esta vantagem ela reverte integralmente para o clube associativo, para o Corinthians. Tá? Então não existe nenhum cenário onde a invasão fiel não ficará com a maioria. Não tem como, né? Porque isso é espinha dorsal. O investidor não vem. Sim. É o exemplo que a gente deu aqui, né? O Matheus me daria o início, né? Do anteprojeto. Exato. Não, é muito difícil. O Matheus daria o dinheiro para eu cuidar se eu arruinei tudo. E vamos lembrar que o associado do Parque São Jorge ele é mais do que bem-vindo para comprar ações da invasão fiel também, né? A ideia não é tirar eles. Né? Exato. Idealmente, né? Poderiam ser até as mesmas pessoas, né? Os associados lá entram de sócios aqui, aportando dinheiro e administrando. Mas enfim, como isso não vai acontecer... Então, na verdade, veja... O Parque São Jorge, existe o clube associativo na nossa visão e existe o Parque São Jorge. Né? O Parque São Jorge é indissociável do futebol do Corinthians, nunca vai se dissociar. Impossível? Não, o Parque São Jorge. O Parque São Jorge é a terra sagrada. Parque Aproveita São Jorge esse é história. já para me explicar, reforçar, na verdade, porque a gente já falou sobre isso na primeira entrevista, sobre as formas de que qual a SAFiel pode ficar à disposição do clube social para auxiliar nessa profissionalização. Perfeito. Se existe possibilidade disso ser documentado em algum momento no processo, para que, por exemplo, uma consultoria seja feita, ou se ficaria mais a cargo do clube social e ia ser decidido depois? Daniel, a gente está à disposição do clube associativo. Né? Um dos nossos valores é caminhamos de mãos dadas com o Parque São Jorge. Né? Então, tudo aquilo que pudermos dividir de práticas, processos, sistemas. TV Corinthians, a gente está falando do futsal. Né? É verdade. TV Corinthians é um ativo que, na nossa visão, é muito valioso. Muito, muito mal explorado. O Flamengo está investindo milhões e milhões, centenas de milhões na TV, na Flá TV, acho que chama. Né? Investindo, não gastando. Não gastando, exatamente. Você imagina que, por exemplo, toda essa estrutura pode ficar à disposição do clube associativo? Sim. Você imagina como valoriza o patrocínio de uma camisa de futsal, que, pelo que você me disse, estão querendo cortar, né? Pois é. Você imagina quanto valoriza se eu tenho esse jogo passando na TV Corinthians para uma base de 1 milhão de fiéis. Espectadores. E mais o YouTube. Quer dizer, todo esse ferramental, esses processos sempre estarão à disposição do clube associativo. Boa. Tá. Boa. O memorando de entendimento... Agora, desculpa. Imagina. Importante que o clube associativo também reforme seus estatutos, traga bons gestores. Né? Porque
quando entra mais capital para o clube associativo, né, os sócios precisarão também de pessoas chaves para desenvolver o futsal, para desenvolver a natação, para desenvolver os outros esportes terrestres, né? Então, o clube associativo ele pode entrar numa nova era e é importante que ele também se modernize administrativamente, porque, enfim, eu acho que tem muita vocação de formação de atletas e tem muito interesse do público também em assistir jogos de basquete do Corinthians, jogos de futsal, campeonatos de natação. É importante até você falar isso porque os próprios documentos da Safiel prevêem ali formas de remuneração, né? Então, tem a taxa de sucesso, né, de 2% sobre a captação, que vai dar ali entre 32 e 50 milhões de reais. Na largada, que né? seriam pagos ali em um ano, né, para o Clube Social. Só isso já é mais do que o futebol repassou, por exemplo, para o Clube Social ano passado, que foi 31 milhões, mais os royalties, né? Esses royalties, salvo engano, a lei da SAF determina que tem que ser no mínimo 10%, né? Eu não entendi muito bem tem essa na parte reforma ainda. do estatuto esse desejo, né? Eu acho que é no estatuto, no anteprojeto. Mas esse é um número muito alto, altíssimo. É muito alto, eu também acho que é muito alto. Mas a minha dúvida sobre os royalties é se vocês já sabem em cima de qual rubrica que ele vai ser calculado. Nós estudamos, através de informações públicas, a situação, vamos dizer assim, de arrecadação e de gastos do clube associativo, né? Como o Corinthians não separa contabilmente as despesas, nós fizemos um paralelo com outros clubes para traçar uma proporcionalidade. Então a gente imagina qual é o tamanho do déficit do clube associativo hoje. Sim. A gente entende que a gente tem que garantir um mínimo para cobrir esse déficit, né? Estabelecer um valor máximo também vinculado a um percentual do faturamento da SAF. Do faturamento. Né? Isso. Então a gente vai ter um mínimo garantido, um percentual que vai variar de acordo com o faturamento, com um teto máximo, para também não pesar demais, né? E também não ser um capital desproporcional que nem seria saudável entrar no clube associativo também. Eu tenho uma outra dúvida aqui, ligada à Invasão Fiel SA. Eu queria entender uma questão sobre a empresa. Hoje a Invasão Fiel SA, ela está constituída desde julho, né? Com vocês três como sócios, né? Vocês dois mais o Chamate. Inclusive emprestei uma sala, o endereço dela é uma sala do meu escritório. Cada um com 1/3 lá das ações e tudo mais certinho. Em algum momento eu acredito que essa composição ela vai ter que ser modificada para a Invasão Fiel ser sócia da SAF junto com o Clube Social. Sem dúvida. Como que vai funcionar essa transição ao longo do rito de operacionalização de instituição da SAF? Em que momento ela vai deixar de passar das mãos de vocês para passar para as mãos dos sócios, acredito, né? Como antes seria da isso? captação, né? É no período de registro da companhia na CVM. Então antes de... tá. Aí deixaria de... Ela vai ser uma SA listada. É isso, né? Do termo na verdade, vai ser uma oferta pública, não na bolsa, né? Vai ser uma oferta pública no sentido de você ter uma oferta para um grupo de pessoas significativo. Por isso que a gente vai submeter à CVM previamente, o registro da companhia. E no memorando de entendimento, ou no contrato que será feito com o Clube, vai ter o passo a passo, né? E aí você pode trabalhar de várias maneiras, né? A grande verdade é que o dia que isso for para o mercado, por isso que as ações são pequenininhas, né? Tem lá 3 mil reais, sei lá, um valor super pequeno, né? Vai haver uma subscrição de ações, né? Então vai ter quantos milhões de ação que você colocou lá no... São 7 milhões. 7 milhões e 500 mil. Então a gente vai subscrever 7 milhões e 500 mil ações, né? Eu, o Carlos e o Maurício vão ter 3 mil ações ali e a gente também distribui essas ações para a própria tesouraria da companhia para que ela pulverize. A ideia nossa é sair dessa operação, né? Se não como investidores também. Então a gente vai ter que comprar as ações pelo valor de mercado que for atribuído, etc. Eventualmente vocês permaneceriam no quadro societário com as ações que vocês comprariam da Safiel. Com centenas de milhares que pode de ser uma ação representativa ali, só para que a gente possa alguém tem que representar a empresa, né? Muita gente, né, dentro desse panorama de fake news e de desinformação, pegou lá o nosso contrato social na junta comercial e falou, olha, eu vou falar com uma empresa aqui que foi criada agora com 3 mil reais, né? Gente, isso, enfim, não sei nem se eu perderia tempo explicando, né? Mas a gente precisa ter uma pessoa jurídica para eu poder
contratar a minha assessoria de imprensa, para eu poder registrar a marca. Registrar a marca, a Safiel, a marca Invasão Corintiana, para eu poder assinar o memorando, para poder fazer uma proposta, para poder submeter a CVM e ver se ela aprova, né? Eu preciso de uma pessoa jurídica. Vou fazer eu, Eduardo, vou fazer o Carlos, não. Então a gente montou essa empresa e, evidentemente... E também não vamos depositar R$1 bilhão para fazer isso, né? É óbvio. Vou montar a empresa... Como assim você não deposita 1 bilhão? Pois é. Pô. Enfim, só para esclarecer, porque isso tem sido usado como desinformação, tentando descredibilizar aí Eu quis trazer uma pergunta justamente por Muito isso, obrigado, né? Porque a gente recebeu essas informações, eu tenho o estatuto também, eu vi lá os documentos. Ele é bem simples, é básico. É bastante básico mesmo, mas houve quem, né? Há quem esteja usando essas informações para dizer, então o Corinthians vai associar os 3. Enfim. Enfim, gente. Eles vão ser os donos do negócio. No contrato com o Corinthians, dizer, olha, a gente vai fazer isso, o Corinthians junto com a gente ali, o clube associativo. Isso é normal do mundo, né? Tudo bem. Quem quer prejudicar um jeito. Ovo e a galinha, né? O pessoal quer ovo, mas não quer que exista a galinha. Pessoal, caminhando para os nossos minutos finais aqui de entrevista, eu quero perguntar para vocês, acho que é a pergunta que vocês mais recebem no mundo, qual que é os próximos passos, né, a partir de hoje? A partir de agora, e 5h30, qual que é os próximos passos da Safiel? O que a Safiel aguarda? Hoje. Não, mas... Hoje telefona lá pra diretoria do Corinthians. O que a Safiel aguarda, assim? Eu acho que do lado do Parque São Jorge, o memorando de intenção de investimentos está lá. O Tuma nos disse que daria seguimento via jurídico e compliance do clube. Em algum momento isso vai chegar pro Stabile. Né? Porque ele deu algum tempo? Não deu um tempo, mas a gente acredita que não há razão para que o jurídico e o compliance demorem mais do que algumas semanas, né, Edu? Então, o pessoal fica preocupado, né? A gente ouve tanta crítica, tipo, mas é bom o negócio só agora ou só quando o Corinthians estiver numa situação melhor? Cara, isso está nos custando 1 milhão por dia. 400 milhões por ano, sabe? Então, assim, o quanto mais rápido as coisas andarem, melhor para o Corinthians, até para dizer não. Porque se disser não, é porque tem uma outra alternativa. E se tiver outra alternativa, não tem que demorar também. Tem que pegar, escolher e seguir adiante. Né? Isso tem não. O que não pode... Mas o que não pode... Eu acho que o único ponto comum de todos nós corintianos é o que não dá, e eu ousaria dizer que 100% dos corintianos vão dizer, é ficar como está. Isso não dá, isso é suicídio. Nós estamos ali caindo no precipício. Depois eu posso te mandar, Daniel, uma projeção. É claro que ela tem alguns pressupostos, né? Mas dentro desse cenário, onde a gente, em 5 anos, estaria com uma dívida praticamente zerada e um faturamento aí na casa de pelo menos 2,5 bi, né? A valorização patrimonial para o clube associativo dos ativos é da ordem de 12 vezes, enquanto para o investidor seria de 3. Né? Quer dizer, tem um crescimento patrimonial aí para o clube associativo sobre as propriedades do futebol de 12 vezes em 5 anos. Então, eu desafio alguém tecnicamente a mostrar alguma saída tão boa para o clube associativo e para o torcedor. Não existe. Interessante isso que você fala de valorização, e aí eu acho que da minha parte eu vou encerrar, muito embora tenha outras perguntas, mas vocês já prometeram, né? A gente já combinou que o que não foi perguntado eu posso enviar por escrito, para a gente poder depois até produzir mais conteúdos ali em cima dessas respostas, mas a questão do futebol é muito cara para o torcedor, né? De ter ali um futebol novamente competitivo, e essa é uma das promessas, né? Da gente ter um time de elite. Mas isso provavelmente não vai acontecer assim de imediato, até porque o dinheiro tem que ser levantado, dívidas têm que ser pagas. E é muito difícil fazer projeções, eu entendo isso. Mas vocês acreditam, assim, num cenário ali mediano, que em quanto tempo a gente vai conseguir ter um time de elite, de fato? Isso demoraria muito? O que é um time de elite? É olhar para o elenco do Flamengo e do Palmeiras, por exemplo? Por exemplo, um time de elite? Por exemplo. Olha, Daniel, eu acho que para chegar nesse ponto, são necessários pelo menos uns 3 anos. Né? Certo. Pelo menos uns 3 anos. Para o torcedor ter a ciência também de que talvez a gente sofra um pouco. Né? Exato. É um processo demorado, né? Eu sou mais otimista um pouco, mas vamos lá. Hoje a gente tem um time... Gente, o nosso time hoje, num mata-mata, o time completo, estimulado. É bastante bom. Com salário em dia, com premiações em dia. Nós temos um time bom, nós temos muito banco, né? Não temos 2 times bons como o Flamengo, o Palmeiras tem 2 times bons. O problema né? é que hoje, Edu, você vai me desculpar, só para pegar nesse ponto aqui,
O Corinthians paga o salário, metade do salário do Fagner, paga metade do salário do Pedro Raul, né? O Corinthians contratou muitos jogadores e não pagou. Então, assim, quando a gente fala da parte administrativa, Daniel, de acertar finanças, processos, a curva é mais rápida, né? Uhum. Quando você fala de futebol, você tem janela de contratação, as janelas só abrem de 6 em 6 meses. Mais engessado. O trabalho da categoria de base demora. Então, é muito complicado você fazer uma reversão rápida ali dessa lógica, dentro né? do campo, né? É muito complicado de fazer ela rápida. É verdade. Mas eu acho que o importante é o Corinthians ter autonomia sobre as suas decisões. E isso a gente começa a ganhar logo de cara. O que eu quero dizer com autonomia? Autonomia sobre as suas decisões é você, por exemplo, não precisar assinar um contrato com um treinador dizendo que você vai pagar 12 milhões de reais de multa se você for demiti-lo. Autonomia sobre as suas decisões significa não assinar uma renegociação de contrato com o Rojas dizendo que se você atrasar mais uma parcela, ele pode ir embora no dia seguinte e você vai pagar tudo. Então o Corinthians hoje... Sempre com a faca no pescoço. Sempre vulnerável. Sobre o pretexto da independência, o Corinthians hoje está submetido a muitas condições. Condições com credores, condições com jogadores, coisa que o Palmeiras e o Flamengo não estão. Eles são donos da sua própria agenda, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente virar dono da nossa própria agenda e isso acontece relativamente rápido. A partir daí, o Bahia não vai vir mais aqui tirar jogador da gente, né? Nós vamos poder escolher os melhores profissionais, porque a gente vai dar um ambiente previsível e profissional para ele poder desenvolver um trabalho técnico e não para ser usado politicamente por alguém. Então é por aí que vai a recuperação. Só um comentário antes. Às vezes, que você falou sobre, e o Carlos respondeu, sobre a questão de em quanto tempo, né? Às vezes o torcedor, e eu nem tô culpando, é normal, isso é paixão. Às vezes o torcedor, ele quer o melhor dos mundos, ou seja, ele quer um time competitivo ao mesmo tempo que o Corinthians paga a dívida e ainda paga o seu será estádio. que o torcedor corintiano quer? Porque pelo que eu tenho conversado com o torcedor corintiano, ele quer primeiro verdade. O torcedor corintiano tá querendo verdade, tá querendo transparência, tá querendo responsabilidade. Sim. Porque ele sabe que isso vai destravar o resto. Só que o torcedor corintiano, uma grande parte dificilmente aceitaria ficar igual o Flamengo ficou, por exemplo. Mas igual, a gente... assumir aquele desconforto, mas sabe? a gente não vai precisar fazer a recuperação do Flamengo. Demorou 8 anos. Sim, eu entendo. Nós não vamos precisar passar por um ciclo de 8 anos. A gente pode passar por um ciclo... Só que o Corinthians, e eu não tô falando em relação a vocês, tô falando em relação à torcida. Entendi. Pro corintiano, tipo assim, uma derrota acabou o mundo. Né? Acabou o mundo. Imagina se a gente tivesse muito extremo, né? E ao mesmo tempo, uma vitória, tá tudo certo, e né? eu tô Esquece até depondo a favor de vocês. Tô falando assim, 3 anos é um bom tempo. É que às vezes o torcedor corintiano vai olhar e falar assim, porra, mas 3 anos pras coisas ficarem no eixo? Sim, gente, 3 anos. Não dá pra pagar a dívida, montar o melhor time possível. Eu acho que o corintiano apanhou tanto, sofreu tanto, que ele já entendeu que o jogo não é mais o jogo da solução mágica rápida. O torcedor corintiano já sabe. Eu acho que a motivação vem rápido. Sim. A motivação, porque você olha o horizonte ali, tá todo mundo motivado, ainda que tenha um horizonte a médio prazo, jogador, gestão e etc. Né? A gente tem esse reflexo motivacional, ele é rápido. Né? E esse reflexo de contratar, montar time, elenco, etc., o Carlos tem razão, mas acho que já percebe algum ganho imediato. Assim, e eu não tô generalizando, tá? É só porque eu vejo, às vezes, nessa pindaíba que a gente tá, torcedor cogitando a gente contratar o Gerson, por exemplo. O Gerson tá infeliz no Zenit, vamos contratar o Gerson. Tipo, uns negocinhos que não tem, né? O Corinthians, não tem nexo. Não tem a menor condição de não contratar ninguém. Até porque a gente tá em transfer ban. Exato. E mesmo que pagasse... E aí, emendando agora pra fechar mesmo de verdade, né? Porque a gente já tá com 1h38. Passou rápido, né? Muito passou rápido. Daria pra ficar mais umas 3 horas aqui, um papo delicioso. Não sugere, tá? Até porque eu tenho que tentar na redação daqui a pouco. Mas... A gente tem um compromisso também importante. Emendando só pra fechar mesmo. Futebol feminino. Eu ainda sinto um pouco detalhamento em relação ao trato com o futebol feminino. Uma modalidade que, embora seja obrigatória, a gente sabe que as coisas são dinâmicas, né? Nada impede que a CBF daqui a pouco acabe com a obrigatoriedade e os times fiquem vulneráveis. Uma modalidade que é muito vencedora, que iria para essa Fiel, né, se ela fosse operacionalizada.
Vocês pretendem, ao longo das semanas, no futuro próximo, detalhar um pouco mais o planejamento para o futebol feminino, proteger ele, fazer um investimento realmente que seja compatível? Porque a gente está falando do melhor time das Américas. Eles estão... O futebol feminino está citado claramente nos nossos valores. Sim, né? é verdade. Nós temos uma agenda de prioridades, né? Com relação ao projeto. Então, nós não estamos nem no momento de sentar e fazer um planejamento, até porque não seremos nós que faremos esse planejamento. Isso vai ser feito Sim, já são os técnicos. né? Então, nós vamos dar propósito, missão, visão e valores, e eles vão trabalhar em cima disso. Tá? Mas você pode ter certeza que o futebol feminino é algo que está no coração da Safiel e algo que a gente valoriza muito. Inclusive, trazendo mulheres para o Conselho de Administração de forma obrigatória também. Importante. E para os demais conselhos, né? Os demais conselhos, claro. É que eu fui específico com relação à administração, porque ele é o executivo. É o principal. Feito, pô, Beleza? acho que muitas coisas, muitas dúvidas esclarecidas, né? Muitas dúvidas. E, pô, é bom e fico feliz, assim, que todas as coisas, basicamente, que você apontou aqui, eles conseguiram responder, né? Não ficou um grande... E estamos saindo com uma grande sugestão. Mais de uma. E com uma retificação no MOU lá, que tem uma Eu imprecisão. vou mostrar para vocês ali. Você manda pra gente esse material, essas Manda, perguntas, fala, inclusive? manda Perfeito. tudo. Perfeito. Mando tudo. Bom, Carlos, muito obrigado mais uma vez por, você, da sua Obrigado. presença Valeu. aqui pra nós e explicar um pouquinho mais sobre essa Fiel. Eduardo, um prazer te conhecer, viu? Prazer todo meu. E, pô, as portas sempre abertas, que vocês quiserem expor. Pô, teve uma mudança Dá pra tal. bater uma bola? Pô, vamos lá. Pô, se puder, a gente volta uma vez por semana, né, Edu? Pô, se quiserem Olha, apresentar... eu imagino que janeiro a gente já tá por aí de novo já pra falar sobre mais coisas, porque eu acho que vai rolar muita água por aí. Também Muita acho. coisa, muita coisa. Sim, uma semana mudar muita coisa, né? Quem dirá em 2 meses. E as coisas estão acontecendo muito rápido, Sim. né? É verdade. O clube vai ter que se posicionar do ponto de vista de gestão, de decisão, com velocidade. Né? Porque ficar como tá, a gente vai sofrer o pior dos males aí de todos os tempos. Né? Exatamente. Pô, então, pessoal, Valeu. muito obrigado, viu? Obrigado, muito gente. importante pra nós receber vocês aqui. Dani, muito obrigado, meu parceiro, mais uma vez. agradeço. E dê os seus destaques finais aí. Pô, parabéns por todo o seu estudo. Pô, você é um monstro. Como eu disse, não foi um trabalho só meu, trabalho coletivo, muitas mãos. Agradecer a todos os torcedores que mandaram sugestões, foram mais de 60, que nem eu disse, então foi o coletivo. Eu acho que essa é a mensagem, tá todo mundo interessado em saber, tá todo mundo querendo confiar, né? Uhum. Querendo saber mais, até Justo. porque a gente não pode errar. Perfeito. Não tem Próximo dúvida. erro... Daniel, nós vamos tomar uma decisão que vai influenciar os próximos 100 anos do Corinthians. Os corintianos vão tomar uma decisão muito importante. Eu diria que é a existência, viu? É existencial, né? E por essa razão que a gente chama, eu quero fechar com isso, se me permitir. Claro. Né? É um chamamento aos corintianos. Esse não é um projeto do Eduardo, não é um projeto do Carlos, não é um projeto do Maurício, não é um projeto das 20 e tantas pessoas que estão conosco nesse trabalho. É um projeto do Corinthians, da nação corintiana. Temos humildade para melhorar, para entender que a gente pode estar errando em alguns pontos, como você nos alertou algumas questões importantíssimas aqui, e a gente não quer disputar poder, disputar protagonismo de jeito nenhum. O que a gente precisa é, sobretudo, do Parque São Jorge, que nos abra a porta, que eles não estão abrindo, quer dizer, vou dizer isso talvez até injustamente, porque o Dr. Romeu nos recebeu e tem a tramitação, mas que abram a porta com agilidade para que a gente possa explicar o projeto e tirar dúvidas como você fez aqui hoje, perante todos os dirigentes, conselheiros e associados que ainda não conhecem o projeto, né, e que possam nos dar a oportunidade de tentar convencê-los, né, e chamá-los para poder ajudar. Ou de Essa fazer que é a suas verdade. sugestões também, né? Sugestões, sem dúvida. Perfeito. Tá bom? Valeu, gente. Perfeito. Pessoal, é tempo de mudar, tentar fazer algo União. novo, então é tempo de união. Então é isso. Pô, você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Assista as nossas outras entrevistas aqui no canal da Central do Timão ou acesse nosso site www.centraldotimão.com.br. Tamo junto, muito obrigado, Dani. E vai Corinthians. Vai, Corinthians.